Fala, galera do trecho, beleza? Estamos começando mais um Pod Obras, o seu podcast da construção civil. O podcast que visa dar voz aos profissionais da construção, de modo a fazer com que eles compartilhem as suas experiências e conhecimento aqui com a nossa audiência. Eu sou o engenheiro Watson Rodrigues e a voz do Pod Obras de hoje é um cara muito especial, uma pessoa aí que faz parte aí da minha trajetória de vida no mercado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse profissional em 2 empresas, e na segunda empresa foi ele que me pôs lá, ele praticamente me empurrou lá dentro da empresa, e eu agradeço esse cara enormemente por isso. Na época eu estava até precisando. E com certeza ele tem muitas histórias aqui para compartilhar com a gente, já que ele tem uma vasta experiência aí no mercado de construção e montagem de tubos, e antes disso ele também já tinha uma outra história em outro segmento que a gente vai conversar também. E hoje ele trabalha em uma das maiores empresas de distribuição de gás do país. Então tem muita história para compartilhar com a gente. Eu sugiro que vocês continuem, assistam esse episódio até o final do vídeo, independente se você está na plataforma no YouTube ou se você está nos assistindo ou nos escutando em alguma plataforma de áudio. Com certeza algo de interessante você vai levar daqui. Porque vocês sabem que o objetivo aqui deste projeto é fazer com que vocês se inspirem através das histórias que são compartilhadas aqui neste programa. Ok? Então eu vou parar de enrolar aqui, o convidado já está mais à vontade. A voz do Pod Obras de hoje é o técnico de obras João Carlos. E é, João, beleza? Fala aí, Edson. Cara? Boa tarde, beleza? Obrigado. É um prazer receber você aqui, cara. Você ter aceitado esse convite de se deslocar da sua casa, vir até aqui, é um prazer, velho. Eu que agradeço, cara. Primeiramente, agradecer o convite, é um prazer imenso estar aí. Sou seguidor, acompanho todos os suas gravações e show de bola. Contente. Obrigado pelas palavras aí também no início. Não, a gente vai denunciar tudo isso aqui, cara. Cara, galera, antes de começar aqui a nossa troca de experiência aqui com o João, eu vou pedir pra vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, galera. Ativar o sininho de notificações, porque toda semana eu troco ideia com um cara relevante aqui no mercado, história bacanas, troca de experiências, compartilhamento de conhecimento. Então é muito importante que, se você está nos acompanhando, está nos assistindo e gosta desse tipo de conteúdo, que você se inscreva e ative o sininho. E também deixa aí o seu like, porque o like ajuda demais aqui no crescimento do canal. Porque através disso que o YouTube vê que a parada aqui que a gente está colocando é da hora e mostra para mais gente, e isso faz com que o canal cresça. E também não esqueça de deixar o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para mim, porque eu quero saber se vocês estão gostando, a sua opinião, pode deixar opinião, dicas de cara que você quer que a gente troque ideia aqui e tal. A gente tá em São Paulo, né, tem que ser um cara de São Paulo, né, a princípio, tá? Mas é isso, galera, não esqueça de dar essa força pra gente, porque a continuidade desse projeto depende exclusivamente de vocês que estão nos assistindo, porque vocês não estão vendo aqui, mas tem uma estrutura aqui que foi montada justamente para compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, eu preciso da ajuda de vocês para dar continuidade neste projeto. Beleza? Então, vamos lá, meu peixe. A gente vai... eu sempre começo, cara, até para a gente contextualizar aqui com o objetivo aqui do programa, como que você entrou no mercado da construção civil. Você começou pelo mercado da construção civil com 15 anos. O que você pensava da vida em si, quando você estava lá no início do ensino médio? Cara, bacana a tua pergunta. 15 anos, né? Vou te dizer que eu entrei no mercado de construção civil, ia fazer 14 anos. Cara, começou na área de telecomunicações, na realidade. Isso que eu falei, que eu sabia que você tinha uma história antes. Exatamente. Foi naquela época da expansão lá da Telefônica, tá, ou antes? Não, antes. Eu entrei, ainda era Telesp. A Telefônica chegou em 98 para 99, entendeu? Eu entrei em 88. Em 88, entrei em janeiro de 88. Com 14 anos. Eu ia completar, né? 14 anos, completei em fevereiro daquele ano, né? Tá. E o que acontece? Meu pai é aposentado da Telesp, da época da CTB ainda. A antiga Companhia Telefônica Brasileira, né?
E aí ele me puxou para trabalhar lá. Na época que telefone era um bem, né? Era um tesouro, na realidade, né? Você não comprava o telefone, né? Você comprava as ações, né? Na realidade, o que o pessoal almejava eram as ações, né? Você comprava... porque quando você era como se fosse uma casa, assim, tipo um bem. Em termos de valor, sim. Mas além, você não comprava só a linha telefônica. Você também tinha ações da empresa. Ações da empresa. Ah, tá. Exatamente. Então, quando você comprava uma linha, você tinha uma cota da empresa. Cota de ação, exato. Então você passava a ser acionista naquela época. Entendi. E aí eu entrei nessa época como auxiliar técnico. Na época trabalhando com medição, não exatamente com obra, né? Até porque nem tinha experiência, né? Tá, mas aí media o quê? Fazia a medição do pessoal, homem-hora mesmo. Trabalha como era contratada na empreiteiro, né? Então fazia a medição para cobrar da Telesp na época, né? As atividades feitas em campo pelas empreiteiras, né? Tá, mas aí essas atividades já eram de construção ou era o quê? Essas atividades? Já de construção. Instalação de linha, passando cabo, construindo rede subterrânea e tudo mais. Tá. Emendas, manutenção, né? Operação e manutenção. Então, na realidade, eu entrei com 14 anos. Mas, cara, eu te diria que desde os 5, 6 anos, eu já convivia. Meu pai levava eu de final de semana e eu adorava o canteiro de obra. Ele trabalhava de sábado. E aí ele me levava e eu ficava lá pulando em cima das bobinas, né? Ia lá pra brincadeira. E aí, naquela época nem era tão rígido o negócio de segurança igual hoje, né? Então... infelizmente naquela época não existia. Hoje é inadmissível, é impensável. Não dá pra levar. Mas naquela época não. Naquela época você conseguia ir, você participava. Então eu já comecei a ter contato com o pessoal daquela época. E aí foi indo, até que chegou um momento aí, quase com meus 14 para 15 anos aí, que o meu pai acabou dando uma oportunidade, me levou para trabalhar lá, meio período. Na época eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, e aí eu comecei, foi o meu primeiro contato com a construção civil. Tá, e aí eu sei que você fez, então você trabalhou e quando você se formou lá no ensino médio, você fez alguma coisa relacionada a esse mercado? Sim, a minha formação a primeira formação foi técnico em processamento de dados. Tá. Por que isso? Na época a Telesp estava transformando as linhas analógica em digital. Então, isso que ano? Isso em 92 para 93 começou os armários de fibra ótica, começou a chegada da fibra ótica. Em 93? Isso, mais ou menos. E aí eu fui para a área da informática, né? Até para poder se aprofundar, porque era tudo muito novo, né? Inclusive até o curso técnico, se eu não me engano, quando eu comecei, eu acho que foi a primeira ou a segunda turma. Cara, eu lembro desse negócio de processamento de dados que teve uma época que só se falava nisso, eu lembro mesmo. Né? Até quando eu tava terminando o ensino médio, em 99, 98, eu tava terminando o ensino médio, só se falava no negócio de processamento de dados, não sei o quê. Só que eu não sabia nem o que era, cara. Então, nunca me interessou. Eu tenho colegas que fizeram esse curso. E acho que tinha um curso superior também nesse... depois logo em seguida, na época eu fiz o técnico, na realidade eu queria fazer técnico em telecomunicações, até porque trabalhava na área de telecomunicações, né? E aí não tinha uma demanda muito grande, e aí fechou isso. Né? E aí a demanda maior era justamente para processamento de dados, informática, né? Na época se chamava processamento de dados ainda. E aí eu acabei indo para essa área. Não fui nem para edificações, né? Que seria um curso mais próximo da construção. Eu acabei indo para ela. E nela eu comecei a me especializar, né? E aí fui depois procurando outras qualificações para andar. Mas, assim, o aprendizado maior, que até foi proporcionado, na realidade, né? Foi justamente ter esse contato. Porque aí, como eu fazia a parte de medição, a partir do momento que eu comecei aí curso técnico, estudar à noite, trabalhar o dia inteiro. Como era feito esses controles naquela época, bicho? Não tinha Excel? Não tinha, era tudo manual. Papel ali mesmo, puta, eu fico imaginando isso daí, porque, cara, eu já nasci numa época, né? Sim. Um pouco mais, 81 eu sou, né? Quando eu comecei a trabalhar, já tinha computador, já era um Windows, vamos falar assim. Exato. Né? Então, e tipo assim, é difícil, né? Sim. Você ter um controle total da obra e tal, mesmo por isso que hoje cada dia mais tá saindo softs novos, tal, não sei o que, mas eu não dispenso o velho Excel, eu gosto de mexer no Excel. Mas eu fico imaginando naquela época, bicho, como que
Cara, e as obras saíam, né? Sim. Fazia o negócio... Acontecia, né? Acontecia de qualquer jeito, né? E olha que era um boom de expansão, né? O volume de obra era muito grande, né? Porque a demanda, a necessidade de infraestrutura era grande, né? Tanto do país quanto de São Paulo, principalmente, né? Trabalhei muito mais aqui em São Paulo. Então, quer dizer, saía, a quantidade de obras saía, mas era tudo no caderno. Meu pai sempre brincava, às vezes, logo que começou o computador, essas coisas, a gente ia em reunião e de repente chegava lá, você não tinha sinal de internet, era internet de escada ainda na época. E aí meu pai pegava, abria a pasta dele, tirava a agenda dele e falava assim, tá vendo? Porque eu não vou com esse troço aí, por causa disso. Ele tinha a anotação dele tudo na mão, né? Todo mundo travado. Ele não confiava 100% não. Hoje a gente coloca 100%. O máximo que a gente faz é um backup no HD. E olha lá, exatamente. No máximo, né? Ninguém anota nada no caderno. Hoje em dia a gente tá tudo na mão, no celular, né? Tá tudo na mão. Nas nuvens e tal. Na nuvem, exato. Naquela época não. Naquela época é tudo. Tanto que hoje, por exemplo, você pega o projeto, você tem CAD, outros, mas o CAD que é o mais conhecido, né? Naquela época não. Eu lembro a Telesp ali na Barra Funda, no TRF3 na época, você tinha ali 2, 3 andares só de projetista. Era a prancheta e o cara debruçado na prancheta, muitas vezes deitado no chão, desenhando, fazendo uas builds, fazendo projeto na mão. Na mão, né? Quer dizer, o cara realmente era um artista, né? Pra fazer daquela forma. Porque você pega, você trabalha com a gente aí em infraestrutura, você pega na Comgás, por exemplo, os asbuilt antigos, de 1970, 1950, cara, são perfeitos em termos de amarração. Pena que, né, o viário mudou muito e aí você perdeu a informação, né, de amarração. Mas em termos de qualidade, não deixa a desejar para nenhum consegue programa. ver a informação, né? Sim, muito, claramente. Não se perdeu a informação por conta que foi feito na mão. Não, de forma alguma. Você não perde qualidade, né? Você falar assim, o cara desenhou na mão, não. É perfeito. É pena que o viário mudou tanto que você não tem mais aquelas referências de antigamente. Mas em termos de qualidade de projeto, de informação, é espetacular. Entendi. Aí você entrou nessa empresa com o seu pai e você ficou quanto tempo nessa empresa 14 anos. 14 anos na mesma empresa, aí você... 14 anos na mesma empresa. Caramba, meu, que da hora. Entrei em 1988, saí em final de 2001, eu saí dela. E logo em 2002 eu entrei na Icara Telecom. Icara? Você lembra? A Icara, na realidade, era do grupo BG, que era a British Gas, que era dona da Comgás, né? Quando privatizou foi quem comprou a concessão, né? Foi quem comprou a Comgás, na realidade. E aí eles trouxeram fibra ótica para o Brasil, através da Icara Telecom, e o meu contato com o gás foi justamente por causa disso. Eu trabalhando com a fibra ótica, e a gente estava fazendo a construção para conseguir, para ter menos burocracia em autorização. O que a Comgás conseguiu fazer? Conciliou a inserção de rede, a renovação de rede, que estava fazendo inserção, começou a inserir também fibra ótica. Porque era mais prático o projeto. Né? Aí, eles meio que vendiam isso. Falavam, me dá autorização que eu também passo ali a sua fibra ótica na faixa. Você não está colocando uma infraestrutura a mais no viário. Isso, né? Você está usando o mesmo recurso. E aí, tanto que até hoje, você pega a área de centro, a região da Paulista, por exemplo, Jardim, você tem muita rede inserida. O gás, né? A gente vai fazer atividade, né, intervenção na rede de gás. Quando você abre o fofo, tá lá os conduítes de fibra ótica. O pessoal mais novo muitas vezes até estranha. Eles acham até que o pessoal passou o cabo dentro da tubulação, né? Invadiu a área. Não, esse aí antigamente era da Comgás também. Que da hora. Tem a fibra ótica até hoje lá. Cara, e aí foi o meu contato com a área de gás. Em 2002, aí depois a Cosan acabou assumindo, né? Adquiriu da British a Comgás. E aí eles venderam a Icara para a CTBC, se eu não me engano, na época. E aí acabou o meu contrato. E aí eu fui convidado para fui para a Areco, no Brasil, para trabalhar no gás. No gás, porque você já estava meio que trabalhando nas duas atividades, era a mesma infra. Já tinha bastante conhecimento, né? Já trabalhava, mesmo na Telesp, lógico, em menos proporções do que é o gás hoje, né? Hoje o gás hoje é 95%, 97% de furo direcional. Sim. Na Telesp, não. Na Telesp, eu só fazia furo direcional, era grandes avenidas, travessias de rodovia. Era mais destrutivo mesmo? Sempre foi destrutivo.
Era vala aberta, céu aberto. Mas por que eles... Era muito caro, né? Era muito caro, mesmo com a economia que você fizesse e não destruindo, ainda saía mais caro. Saía, e a própria tecnologia na época, né? Hoje a gente faz furos aí a cada 100, 150 metros, você abre um cachimbo aqui, outro na esquina, você sabe que o furo vai entrar aqui e vai sair lá. Naquela época não tinha. Naquela época não, você sabia onde entrava o furo, a máquina tá aqui, entrou. Do outro lado... Só Deus sabe, cara. Caramba. Não era com tanta precisão. Hoje você tem uma precisão incrível, né? Naquela época você não tinha tanta precisão. Ou pelo menos você não tinha esse recurso aqui no Brasil, né? Entendi. Talvez fora com certeza você tivesse. E aqui não. Então se tornava muito caro. Era totalmente inviável. Então você só fazia no extremo mesmo, quando não tinha. Exatamente, uma travessia de rodovia. O cara não ia te dar uma autorização para você abrir a rodovia. Nesses casos, por exemplo, você fazia. Aí você tinha que bancar isso aí. Aí entrava, era um projeto especial, né? Não era nem um projeto seu de obra, né? Era um projeto especial só para aquele furo direcional. Vinha uma empresa de fora, o cara só fazia o furo. Ele fazia o furo e ia embora. Fazia todo circo. Montava aquele circo, fazia aquela bagunça, virava as costas e ia embora, e você ficava com o BO depois para resolver. Ainda nessa empresa aí, qual foi você entrou lá como para mexer com medição? Isso, né? Eu entrei como auxiliar técnico, e quando eu saí eu já era coordenador de obra. Eu já fazia a parte de coordenação, já tomava conta de equipe. E aí foi o que eu te falei, essa experiência foi bacana e me ajuda, com certeza, até hoje, sou muito grato isso até ao meu pai, e procuro fazer isso. Você trabalhou comigo, acho que você deve lembrar bem disso. Eu sempre procurei incentivar o pessoal a ir para campo, a sair de trás da mesa, né, do escritório. E isso me ajudou bastante. Que você aprende, cara. Exatamente, porque o que acontece? A medição era feita dentro do escritório, mas que nem, me trazia um projeto, e eu, em cima de um caderno de encargo, via o que podia ser cobrado, mas nem sabia nem a dificuldade, nem realmente o que estava acontecendo lá. E aí, sim, quando eu passei a estudar no período noturno, comecei a trabalhar o período integral, né? Sim. E aí meu pai me puxou até para a parte operacional, porque era a intenção dele de me levar mesmo para a construção, para a obra. E aí eu comecei a trabalhar diretamente nas equipes. Na equipe civil, depois na equipe mecânica. Mas aí você fazia o que nessa época? Eu acompanhava o pessoal mesmo, eu cachimbava. O termo que a gente usa. Era uma espécie, não existia essa função encarregado. Existia o encarregado, mas aí eu não tinha experiência para isso. Eu fazia uma espécie que hoje para nós é o inspetor de qualidade. Entendi. Pelo menos na telefonia foi quando começou a criar essa figura de inspetor de qualidade. Então eu estava lá para cumprir os procedimentos, qualidade, aí já um pouquinho de segurança já começou a aparecer na própria na telecomunicações a parte de segurança, e aí automaticamente aprender com o pessoal no dia a dia. Porque você vai acompanhando, você lê ali o que ele tem que fazer e vê o que o cara tá fazendo, aí se o cara não tá fazendo, você vê o porquê, talvez tinha que mudar, né? E aí você vai adquirindo cada vez mais experiência e aprendendo com o cara que tá lá na obra já fazendo muito tempo, né? Você pegava aqueles encarregados velhos de trecho, né? Infelizmente, muitas vezes com bastante vício, mas você tinha a noção de obra com eles. E aí você conseguia trazer. E aí o que era bom para mim? Aí eu tinha a parte dos encargos do contrato na cabeça, né? O que era contratado e aí o que estava sendo executado. E aí, conforme eu fui pegando essa experiência, e aí fui subindo de cargo, passei a supervisor, aí eu passei para coordenador, e aí eu cuidava da parte de contratos, de licitação. Porque aí eu consegui discutir com o contratante realmente as dificuldades. A Telesp fazia a licitação, aí você recebia ali as propostas. Isso, o caderno de encargo, né? E aí você trabalhava em cima daquilo e dava um preço mais justo em cima daquilo que você tinha conhecimento. Já sabia o que o cara ia quais são as dificuldades de campo, você conseguia debater com eles. Então isso ajudou bastante. Eu viajei muito, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, participando desse tipo de licitação, apresentando proposta. E isso para mim foi um ganho espetacular de conhecimento, entendeu? E aí conheci um pouquinho. Eu conheci a parte de medição, depois passei a ter conhecimento do campo operacional, e depois fui trabalhar na parte de gestão, que era justamente contratação e tal. Quer dizer, vai englobar tudo aquilo, né? E trazer essa experiência. Fechou todo o ciclo de todas as etapas, praticamente, exatamente, né? Do tipo de obra, desde a parte operacional
até a parte de medição e gestão, antes de ir para operacional, né? Porque tipo, você tinha que contratar uma empresa que você sabia que ia dar conta do trabalho, e você sabendo já o trabalho, você já podia ter esse filtro, né? Exato. Eu sabia quais as condições ou quais os recursos que você ia precisar, né? Às vezes você não tinha aquele recurso, você tem que pegar fora, né? Uma obra mais complexa. Então isso ajudou bastante. E aí depois, eu mesmo acabei, antes de, no final, né, uns 2, 3 anos antes de sair da telefonia, eu pedi para trabalhar no operacional, que aí eu vi que para mim a parte de campo era a que me mais satisfazia, entendeu? E você foi coordenar o operacional ali. Isso, coordenar o operacional. E aí eu tomava conta, na época eu trabalhava, meu último contrato em telefonia foi em Santos. Então eu tomava conta desde de Boiçucanga até na divisa com o Paraná. Tinha ali aproximadamente 400 funcionários para trabalhar na área de manutenção e emergência. Então, era uma então já não era nem expansão mais. Já não era, porque aí o que aconteceu? Nessa época já era telefônica. E aí a proposta da telefônica era muito mais vender em cima do que já estava. Não diminuiu um pouco a construção, né? Porque ele já tinha talvez um construído que já ultrapassava o que ele tinha vendido, né? E muitas vezes, a gente sabe disso, até mesmo na área de gás, a gente também já vivenciou isso. Às vezes você passa a rede de gás e não tem cliente pendurado ali. Né? Então você trabalha... exatamente. Que é o que na Comgás a gente chama de saturação. Saturar o que a gente já tem. Em vez de investir mais, lógico, o investimento é bem-vindo a entrar em novos municípios. Vender, né? Mas você tem que trabalhar. Você está passando na rua ali, por que não atender aqueles clientes primeiro, né? Onde você já tem uma infra pronta também, né? Exatamente. Recurso, né? Ao invés de gastar dinheiro em outras regiões, né? Exato. Então na Telefônica foi bem isso aí, no final, né? No final da minha experiência lá. E aí, quando você estava lá, você fez processamento de dados? Isso, eu fiz processamento de dados e depois fiz a administração de empresa. Por conta da época que você estava fazendo gerenciamento. De gerenciamento, isso, exatamente. Cara, e eu vou te dizer que isso ajudou bastante não só na parte de gestão de contrato, mas me ajudou muito, até hoje me ajuda muito na parte de relacionamento com as pessoas. Sim, mano, hoje é muito importante esse negócio aí, cara. Porque... Se o cara souber trocar ideia, se relacionar, ixi, tá fora, filho. Não tem como. Hoje, eu acho que hoje isso aí é o que mais pega. Sim. Bom, você já trabalhou comigo, você sabe, eu sempre procurei do mais alto escalão até... Não vou falar o funcionário mais baixo, que todos para mim têm o mesmo valor, mas enfim, qualquer um na frente de campo e outra, saber ouvir as pessoas. Sim. Né? Não é, o João me deu uma ordem para que eu faça isso. Não. Vamos trocar ideia. Se o Adson tem uma ideia melhor lá no campo para a gente poder fazer a obra da melhor forma, da forma mais segura, vamos trocar ideia e ouvir as pessoas. Muitas das vezes, o cara que está ali, que vai executar, ele tem... Eu acho que quase 100% das vezes o cara ele tem mais a probabilidade de acertar na metodologia construtiva do que você que está sentado na mesa lá e você vai querer lá dar opinião e impor uma situação pro cara. E outra, você está com várias coisas na sua cabeça. Exatamente. Você, sei lá, você é um supervisor, você é um inspetor de qualidade, você está preocupado com procedimento, produção... você tem a parte de logística da empresa, né? Você precisa preparar o antes. O cara lá de campo, não. Ele foi lá para executar uma determinada atividade. Você não. Antes dele chegar ali no campo, você teve um anterior, um passo atrás, né? Para preparar tudo aquilo. E às vezes você tá com aquilo. Às vezes não. Sempre você tá com aquilo na cabeça, já tá pensando na programação do dia anterior, do dia posterior. Eu achava legal lá da Areco, a gente vai chegar nessa. As programações que você tinha que fazer por outro dia. Tipo, eu lembro que a Michelle lá ligava pra gente 3 horas da tarde. Aí às vezes ficava até bravo. Eu falei, Michelle, eu não terminei nem hoje ainda, eu nem sei não sei nem se vai dar certo a minha programação. Eu vou fazer programação. Mas, era super importante isso, porque assim você já se programava com os recursos, exatamente, né? Do outro dia, e tipo, era mó dinâmico. Às vezes na hora ali, no calor, que nem você falou, até brincou com a Michelle, mas às vezes na hora ali a gente não consegue enxergar. Mas, cara, às vezes amanhã você não precisa só, sei lá, daquela equipe, você precisa de um MUC, você precisa de uma outra máquina de furo mais potente, enfim, ou qualquer outro recurso que se você não parar pra pensar, amanhã você vai chegar lá e vai ficar uma banana e não vai produzir. Não vai produzir, vai se lascar. E vai ser cobrado pra isso. A gente sabe que cada
cada vez mais o pessoal cobra qualidade, produção e segurança, né? Esses 3 pilares têm que andar juntos. E se você não planejar, cara, infelizmente você não consegue. Qualidade, segurança e meio ambiente, né? Porque o meio ambiente hoje na área de segurança tá ali praticamente junto, mas realmente é ali que você tem que E quando você entrou na Areco ali, foi que ano? Areco eu entrei em 2002. Tá. Galera, pra quem não conhece, pra quem não sabe o que Perdão, desculpa, 2004, na Areco. 2002 com a Icara, trabalhando, eu confundi porque quando eu tava na Icara, eu fiscalizava a Areco, né? A Areco fazia fibra ótica, não sei se você lembra. Lembro, acho que até o Diego tava nessa época na Areco, né? Isso, o Diego, o André. Ele trabalhava na Areco. Na parte de fibra ótica, né? Você trabalhava na Icara. Isso. E fiscalizava a Areco. Exatamente, coordenando esses projetos. Então foi ali que eu tive contato com a Areco, né? E depois aí surgiu, no final do contrato, quando terminou em 2004, surgiu o convite para mim entrar na Areco lá em Santo André, no Bolsão de Santo André. Santo André, São Bernardo, Diadema, né? Pra quem não sabe o que a gente tá falando, galera, a Areco era uma empresa que fazia, no começo aqui, como o João falou, ela fazia obras de construção de fibra ótica, né? Que hoje praticamente a telecomunicação é baseada em fibra ótica hoje. Sim, hoje né? sim. Quase que 100%. Não sei. Sem dúvida. Né? E naquela época estava se implantando, né, o começo da fibra ótica, e a Areco fazia isso. E depois a Areco foi para a área do gás. Né? Eu acho que justamente por causa dessa proximidade de fazer junto ali, né? Isso, com a Comgás. Ela já tinha uns contratos com a Comgás, né? Mas era mais de manutenção civil. E depois começou renovação de rede. Tá. Aí surgiu a oportunidade de fazer renovação e bolsão, né? Bolsão fibra ótica. Porque a Areco fazia mais a parte de renovação mesmo, né? Exatamente. Quem fazia a bolsão era a Engibras. Né? Engibras e a Engemonte. Engemonte também tinha. A Engemonte fazia. Eu trabalhei antes de entrar na Areco. A Enisa também, né? Na época a Enisa também. Enisa, que era do André Jatopá lá. Eu não me recordo quem era. Quando eu entrei, ela já não estava mais. Quando eu entrei já não estava, pode crer. Quando eu entrei no mercado, eu conheço de nome. Até veio um inspetor aqui, o André, que chegou a trabalhar na Enisa, mas eu não lembro se era Enisa o nome. Era outro nome, eu acho, mas tudo bem. Então, só para conceituar aqui, vocês que estão nos acompanhando aqui, a Areco era a empresa que entrou no mercado fazendo fibra ótica, aqui no Brasil, era uma empresa argentina, né? Isso. Por isso que era a Areco do Brasil, né? E depois ela começou a trabalhar junto com a Comgás, fazendo instalação fazendo a renovação de rede, que eu vou pedir daqui a pouco pro João explicar o que é isso, e construir novas redes, né, de gás para Comgás. João, dá uma explicada rápida aí do que seria a renovação, já que você pegou esse início aí, né? Sim. A renovação de rede foi um projeto que até terminou agora no ano retrasado. Foi os últimos metros que a Comgás renovou, que era a rede antiga dela de ferro fundido ou de fofo. E aí ela tinha um plano de renovação, porque você tinha um custo muito alto de manutenção, né? Porque o ferro fundido primeiro que ele já tinha passado. Exatamente, ele tinha passado já o período dele de vida útil, né? A vida útil dele já estava terminando. E você tinha muita despesas com manutenção. E aí ela começou a renovar, que é o quê? Inserir o tubo de polietileno dentro do próprio duto, que era uma vantagem. Você não precisava criar uma nova infraestrutura, né? Você usava aquela mesma tubulação, você seccionava, geralmente, a cada quarteirão aí, e fazia a inserção, e aí toda noite você ia renovando um trechinho, e aí foram renovados milhares de quilômetros aí dentro de São Paulo. Né? Eu achava muito interessante, eu não cheguei a trabalhar nesse projeto. Quando eu entrei na Areco, eu já entrei para construir. Sim. Para trabalhar nos bolsões. Mas vira e mexe eu dava uns pulinhos lá, quando tava trabalhando à noite. Sim. Eu ia lá onde tava fazendo renovação e ficava olhando. Eu achava muito interessante que tinha que seccionar a rede, né, um quarteirão, passar o tubo, ligar todo mundo nos ramais na linha nova, para que no outro dia todo mundo já tivesse gás. Você não podia deixar o cliente sem gás, né? Exatamente. Na realidade, você tinha até um trabalho antes, né? Porque 48 horas antes, você precisava comunicar aqueles clientes que naquele dia você ia fazer o bloqueio.
Lógico, aqueles clientes que você pode. Tinha cliente, por exemplo, um hospital, ou uma grande indústria, quer dizer, uma empresa que funciona 24 horas, você não pode passar. Então, nesses casos, você programava ou a montagem de um bypass, ou até colocar a carretinha, né, o cesto, né, com cilindros auxiliares para manter o abastecimento, né, enquanto você fazia aquela operação. É mesmo, tinha nesses casos ainda. Exatamente, né? Até hoje, né, a Comgás dificilmente para um cliente, né. Ou é uma parada programada, que a gente fala, né, que aí você programou com o cliente, né, para parar, ou então você cria uma condição que você mantém o abastecimento dele. Geralmente com bypass, né? Fazendo um bypass da rede para você poder trabalhar, ou até mesmo colocando um cesto. Aí o pessoal de manutenção e emergência, né, tem esse recurso para poder trabalhar sem precisar parar o fornecimento de gás para o cliente. Entendi. E aí você começou a trabalhar pela Icara, fiscalizando isso. Cuidando de fibra ótica, né? Mas só que trabalhava junto, né? Não tinha jeito, trabalhava junto com o pessoal. Na época, a Areco subcontratou a Incelt. Então, a Incelt fazia toda a parte civil. E a própria equipe e fazia os lançamentos de fibra ótica, né? Então, o pessoal, a equipe de civil de gás da Areco fazia toda a parte de seccionar, abrir as valas, tudo, liberava o gás, inseria, e aí quando inseria o tubo de gás, automaticamente já inseria lá 3 conduítes de fibra ótica também. E aí, inseria o conduíte depois, vocês passavam a fibra por dentro desse conduíte? Depois passava, isso. Aí, em alguns pontos, geralmente nas esquinas, né, a gente fazia a derivação, fazia a caixa. Mas quem construía essa caixa? Era a própria Areco que construía a caixa para vocês? Isso, a Incelt, exatamente. Que legal. Isso. Fazia bem amarrado. Exatamente, o mesmo trabalho. Depois ela até começou a fazer as caixas de válvula, que depois você também teve a oportunidade de ter a empresa própria fazendo isso também. Então, eles já faziam a caixa. Então, faziam a caixa, deixavam os dutos já guiados, né? E depois vinha a equipe de lançamento de fibra, né? E emenda para fazer toda a parte de lançamento de fibra, mas aí já sem nenhum contato, separado. Sim, né? Porque aí já ia embora, aí o pessoal já estava lá na frente, e aí o pessoal vinha com mais tranquilidade atrás. E colocando a parte de fibra. Aí fazia a parte de calçada e fazia a parte de ligação dos clientes mesmo, né? Dos prédios, né? As derivações, né? E aí você começava a derivar e fazer a entrada dos prédios, né? Da fibra, isso. Sim. Aí, num primeiro momento, eu trabalhei nessa parte de inserção, e aí depois, pela minha facilidade e experiência que eu tinha com a parte de projeto, croquis que eu tive na época da Telesp, eu fui trabalhar justamente pela Icara na parte de clientes. Eles vendiam o cliente, eu ia lá fazer todo o croquis, por onde ia entrar, subsolo, se ia entrar, né? Por onde poderia entrar, onde ia ficar a caixa de distribuição, né? E aí fazia esse acompanhamento aí. Entendi. Então alguém vendia, você ia lá antes da equipe chegar, né, para você verificar as condições que dava para fazer o serviço já com se programar, né? Fazer exatamente um projetinho, alguma coisa assim. O próprio pessoal comercial da Icara, né, já havia feito. Somente os primeiros foram os prédios comerciais, né? Até porque a demanda era maior. Então os prédios comerciais daquela região, eu trabalhei muito ali na região do Itaim, e que tem muito prédio comercial, tem Bibi, Vila Olímpia. Eu peguei aquela região tudo ali, Ibirapuera, Paulista, né? Então vamos começou dizer ali, né? Até porque a demanda maior era ali, né? Muitos prédios comerciais, então a demanda maior era ali, eles atacaram ali até para você ter a rentabilidade, né? Sim. Começou a ter rentabilidade, teve retorno. Né? Isso aí é o normal do mercado, não tem como. Sem dúvida. E aí passou dali. E aí quando terminou, que a BG passou a Comgás para a Cosan e aí passou a Icara para a CTBC, foi quando eu tive o convite e aí fui trabalhar na Areco, aí já trabalhando com gás mesmo. Já fui como supervisor, porque o pessoal viu que eu já tinha experiência na parte de 2004, então nós entramos juntos, então. Eu acho que sim, porque foi quando montou, foi aquele boom, né? Foi quando se você foi pro Bolsão, aí eu fui contratado para ir pro Bolsão também, então a gente entrou junto. Mas você lembra qual? Só que eu entrei. Não, então você foi lá para o ABC. Isso. E aí eu fui para ser inspetor do Vitão, na Zona Sul. A gente trabalhou muito, eu trabalhei na Areco ali só na Zona Sul, praticamente lá. Legal. A gente fez daquele Bolsão São Judas, Santa Cruz, né? Jabaquara, trabalhei na Berrine, que aí eu tive a oportunidade de passar a ser supervisor lá na Areco. Foi numa obra na Berrine,
Que eu acho que ninguém queria. Os caras me enganou, eu acho. O Jorge me enganou. Ele era o osso, né? Porque eu acho que ninguém queria ir, velho. Aí, primeiro era só trabalho noturno. Era, né? Só à noite. E só BO, né? E 180. Ali, Quem queria ir? Só o Popão que, tipo, vou lá. A oportunidade, eu vou pegar essa, né? Mas foi bem. Até o Anselmo veio aqui, né? Semana passada. E eu trabalhei com ele lá. Ele que fez os furos lá. Sim, na época da Pitch. Né? Da Pitch. E eu até agradeci, falei, mano, aquela obra ali, graças a Deus que, tipo, tinha uns caras que manjava também, porque senão tava, obviamente que não posso tirar meu mérito, porque, né, eu já tinha alguma certa experiência também, e eu sempre fui muito fuçado, muito esforçado, eu sei disso. Não tinha medo. Por isso que eu sempre te incentivei. Eu ia pra cima mesmo, então, mas no começo, assim, eu meio que fiquei com medo. Porque, tipo, naquela época tava saindo o Bolsão em São Caetano. Isso. E essa obra, falei, e São Caetano era 63, né? Que era tudo mais fino. Eu falei, ele vai pôr ele 63, né, velho? Começando, me pôs logo na bucha do 180 e tinha prazo pra terminar, tinha um cliente pra ligar lá. Era uma buchinha, até o Sinclair tava comigo. Verdade. Nessa obra aí. Mas graças a Deus foi bem, foi a primeira. Aí depois começaram a me dar bastante obra. Talvez não teve a oportunidade de sair para São Caetano, porque na época eu estava em São Bernardo de Santo André, e aí a Prefeitura de Santo André sempre foi muito burocrática, o negócio de autorização e tal, e aí eu lembro que eles seguraram. Nós conseguimos fazer acho que 2 ou 3 fases do Bolsão, e depois eles brecaram. Porque ficou, você lembra na época, era 6, 7 máquinas furando. Não, era loucura. Hoje não é mais assim, né? Hoje não é mais assim. Eu falo com o pessoal hoje, eu falei, vocês não viram, hoje o pessoal faz 2 furos no dia, já acha que... Falei, cara, nós fazia 6, 8 furos no dia, fazia 1.200, 1.300 metros no dia. Eu lembro que teve um final de semana, eu me esqueço isso, o Diego trabalhando ali Diego era um colega nosso aí, né? Ainda colega, né? Ali na região da Zona Oeste ali, da Lapa de cima, ali pra cima ali. Ele fez um final de semana, acho que uns 4 mil metros ou 3 mil metros. Se eu não me engano, foi o recorde, né? Foi o recorde. Comemorado, fez até o pessoal da areia que fez churrasco. Eu acho que você era o coordenador nessa época dele, não? Não, ainda não. Você tava fazendo a compactação, né? Exato, eu tava com a parte civil. Porque com esse boom de expansão, o nosso calcanhar de Aquiles virou as varas, a quantidade de chapa. Eu lembro que... não pode abrir vala porque não tem chapa. Aí, caiu nas suas costas porque exatamente. Você tinha que tampar pra liberar chapa. Na época, eu tinha vindo pra uma obra aqui da Indibiriçá, uma obra de aço da areia, que ela fez até em parceria, depois acabou dividindo com a Azevedo. E aí o Alejandro, que era o nosso gerente, com a pressão toda da Congás, e também que todo mundo... Não tinha o pai da criança, se eu não me engano. Na época até tinha o Leonardo, né? O Léo, que cuidava, mas não cuidava especificamente disso, né? Era aquele cara que, pega aí, mas não assumiu aquilo. E aí o Alejandro me chamou, conversar, falou, João, você tem organização, tal, pega isso pra você, traz isso. E aí na época eu brinco até com o Emerson, o Cabeção, né? O do Muqueiro, o Pedrinho. Eu lembro que eu peguei um final de semana e fizemos um mutirão. E aí até o Diego me ajudou, falei, vamos correr, porque a gente não sabia nem onde estava as chapas, a gente não tinha relação. E a gente teve que ir em obra, a gente achou chapa abandonada até. Chapa que nem estava sendo usada, tava lá, né? O cara tirou, tampou, compactou a vala, botou a chapa do lado lá, foi embora. O Hulk não veio buscar e a chapa continuou lá. E aí a gente teve que fazer essa correria para botar tudo em ordem, e aí colocou Eu acho que aí nessa época que foi que organizou. Pra quem não sabe o que a gente tá falando aqui, galera, eu vou dar uma explicação rápida. Porque as obras, né, que a gente fazia era MND, né? Ainda hoje né? Mas quando eu falo nós, na época que eu tava lá, né? A gente fazia basicamente o seguinte, abria um cachimbo a cada 100 ou 200 metros, e vinha com uma máquina, abria o cachimbo de um lado, depois 100 metros outro. Aí vinha a máquina, fazia um furo por baixo do asfalto, com uma haste de, sei lá, 3 polegadas. 4 polegadas, né? Geralmente as máquinas menores. Ia no outro buraco. Aí no outro buraco pegava o tubo e puxava, e aí o tubo ficava por baixo pelo buraco que ela fez. Aí isso é uma revolução, porque a gente não precisava abrir vala, né? Quebrar asfalto, tal, não sei o que, tudo isso. Só que ainda ficava os buracos, né? Pra ser tampado. A entrada e a saída. E aí a gente colocava, taim, né? Que a gente chama de taim. Aí a gente colocava chapa
de aço. Quando vocês verem essa chapa de aço aí, provavelmente ali embaixo tem um buraco. Então, tome cuidado na hora de passar com o seu carro. E pra gente fazer mais pra frente, tinha que liberar chapa, porque tipo, você não ia comprar, né? Tinha bastante chapa, mas a civil não acompanhava a velocidade do furo, né? E aí, dentro da empresa começou a criar uma limitação, porque a gente abria muito buraco, fechava a TAI e não via ninguém compactando, liberando, né? Compactando, colocando terra, fechando o asfalto, pra liberar as chapas pra gente ir andando pra frente. E aí, nessa época que você assumiu essa parte aí, né, João? E não sei se você lembra, naquela época a gente ganhava produção. Né, ganhava... Então, eu não cheguei a pegar essa época, mano. Os caras pegou. Então. Eu ainda ganhei uma grana, mas teve gente que ganhou muito mais. Sim, do que eu. sem dúvida. Então você imagina, o cara querendo produzir, até porque ele também ganhava e não tinha chapa. Quer dizer, você tinha todos, né, o recurso principal, que era máquina de furo, equipe, tubo, e não tinha chapa de aço. Pra tampar e nesse mutirão que a gente fez, eu me recordo até hoje, cara, nós tínhamos 285 chapa na via. Era muita chapa. Era impressionante. E aí a gente fez um mutirão, tirou, botou, né? Botamos a casa em ordem, regularizou, e aí foi quando a gente criou as planilhas de controle, né? Porque aí o pessoal, aí entra, até a Michelle ajudava bastante a gente nisso, de trazer essa informação pra gente, para que a civil também pudesse ganhar em velocidade, né? E aí pudesse acompanhar. Começou a organizar. Mas quando eu entrei, eu acho que a casa já estava mais organizada, que eu não senti isso. Sim. O que a gente sentia quando eu tava era falta de material pra escorar a vala. Então, mano, sim, tipo, puta, você não fazia furo mais do que 1,20 nem ferrando, porque você sabia que depois ia ter um BO do campo pra escorar a vala, porque não tinha material. Você lembra que na época, hoje a gente nem, na Congás, nem permite, mas na época a gente aflorava, lembra? A gente passava hoje no não ponto. Permite. A gente passava no ponto do Taim com a profundidade que tinha que passar, devido às interferências, tudo, não podia abrir, porque você não ia ter madeira e nem chapa, e aí você aflorava 15, 20 metros para frente, né, que pelo menos você puxava, você garantiu aquele assentamento. E aí depois sobrava pro pessoal de mecânica e civil caçar o tubo lá embaixo para fechar o taim. Isso era uma briga impressionante. Muito BO. Hoje nem deixa. Não, hoje não deixa. Hoje não é permitido. Até porque o volume, a velocidade menor, não é tanto porque igual naquela época era mais. Sim. Acho que a Congás até permitia, porque também ela tinha interesse em vender e tal. E hoje já não e tá até mais. eu posso dizer também que foi lições aprendidas. Você lembra que a gente, num afloramento, você pegava muito somente ramal de água. Porque o ramal de água tá mais raso, né? De ligação das caras. E aí era inevitável você, ou na abertura, ou no pré-alargamento, né? A hora que vinha o alagador, vinha o ramal de água junto. Então isso também minimizou com esse aprendizado, também proibiu até para eliminar. Então hoje você reduziu muito esses danos por causa disso, né? Porque hoje você entra e sai dentro do seu cachimbo, né? E outra coisa, você não perde tubo também. Acho que sem perdia muito. Perdia muito. Você perdia pelo menos ali de 10 a 15 metros, porque aquela sobra ali, você não usava, você picava. Às vezes você podia usar algum destrutivo, um pedacinho de cavalote ali, mas muito pouco. Muito pouco. Se perdia, pode perder 80%. Ou mais até, exatamente. Então você tinha um desperdício, tanto que era outra briga nos fechamentos de material, né? No encerramento de obra, né? Você tinha um percentual de perda, né? Que o contrato permitia, mas o seu percentual era muito maior. Então era briga. Essa parte eu não cheguei. Era uma briga, sempre foi uma briga, porque aí a Congás cobrava da contratada. Você tem que me devolver X, né, para fechar essa obra. Ele até tinha aquele X para devolver, mas tudo em sucata. E a Congás não aceitava. Então teve bastante. No início teve muita perda. E cobrança por causa disso. E isso até também chegar num consenso, né? Falar, você não tá aí, mas aonde foi? Então, vamos sentar, vamos estudar. Não conseguia. Você até provava que tinha perdido, mas a Congás não podia enxergar aquilo como perda, como ela ia né? passar espaço. Exatamente. Ninguém quer saber, né? Então isso também colaborou bastante, do pessoal brecar, entendeu? No passado pagou muito, né, tubo por causa disso, e aí também eles tiraram o pé. E aí acabou melhorando. Mas aí foi nessa época que eu comecei mesmo com o gás. E aí? Eu lembro que quando eu entrei, nessa época eu entrei lá com o Vitão, e o ritmo era bem frenético, tanto que eu tive a oportunidade de me destacar. Por isso que eu falo, aqui a gente pode até abrir um parênteses aqui, João, porque o objetivo aqui do nosso programa é mostrar pra galera alguns caminhos que eles podem criar ali, oportunidades, né, pra eles poderem se enxergar. E
eu pude me destacar um pouco nesse mercado, justamente porque naquela época o ritmo de obra era muito grande e não tinha profissional para tudo. Exatamente. Né? Então, vira e mexe, sobrava umas brechas para você mostrar seu trabalho. Então, tipo assim, eu agarrava isso com unhas e dentes, e eu agradeço até o Vitão, eu tenho que conversar com ele para ele vir aqui, que ele me deu essas oportunidades, mesmo sem ninguém saber. Tipo assim, o certo, ele era o supervisor da área. Sim. E eu era o inspetor. Só que tipo, a gente tinha uma área muito grande para tomar conta, né? E era só nós dois. Eu na qualidade e ele na supervisão. E meio que a gente dividia, pra não ficar... É o que eu comentei com você, acabava cachimbando, né? Vem cá, só, eu enxergava uma oportunidade naquele cara, vem aqui, traz ele, né? Chama ele com você e ele... O Diego trabalhou muito comigo nesse sentido. Então, o Diego foi assim. A nossa parceria foi nesse sentido. Ó, você faz aí o trampo aí, o Vitor falou, ó, toca, eu sei que você conhece, você sabe, toca aí, eu não vou ir aí. Você já tá aí, velho. Sim. E você não precisa vir aqui, porque eu já tô aqui. Eu vejo aqui a parte de qualidade também pra você, e você vê aí, qualquer coisa você me liga. No rádio, né? Chama o rádio. E assim foi. Aí eu comecei a me destacar nesse sentido. Mas você lembra que naquela época, comigo entrou um monte de inspetor. Sim. Um monte de inspetor. Até porque você lembra que na época não se exigia inspetor. Aí como cresceu demais, e aí com o medo de perder, na qualidade de se perder, se viu a necessidade de colocar a pessoa, né? Não ia colocar um supervisor em cada equipe. Então você pensou, põe um inspetor, teoricamente o custo é menor, e você tem um cara de confiança seu, mais próximo do dia a dia da atividade. Isso. E aí, nós que éramos os supervisores, e estávamos sufocados, enxergamos essa oportunidade. Pô, aquele cara destacou, bom, vai dando a chance, vai dando. E aí o negócio ia crescendo de uma forma. Muitas vezes demais o supervisor já pegava aquele inspetor e eu fui um deles. Corria até o risco. Eu tô falando aqui nessa oportunidade porque, como eu entrei, entrou um monte de cara de inspetor lá que não. E você nem vê o cara mais vingou, hoje, né? Que não vingou. O que eu ia comentar com você, assim, com certeza aconteceu da gente queimar a etapa. Assim como a gente brinca com um jogador de futebol, né? Você pega um cara da base e põe no time profissional, e só que você exige que o cara já entre como um profissional, né? Titular. Cara, não é assim. A gente sabe que não é assim no futebol e não é assim na nossa profissão. Então não adianta. Você conhece tanto que eu, a gente tem muitos amigos aí, às vezes engenheiro formado, o cara nunca trabalhou na área de construção, mas o cara gostava, né? Tinha facilidade, muitas vezes, com número tal, de exato. Quero ser engenheiro. Legal, bacana. Estudava, mas não tinha oportunidade. E aí chegava na hora de entrar na obra, o cara não sabia nada. E às vezes, por falta de oportunidade, de condições de você ajudar aquele cara, né? Você acabava queimando, cara. Exatamente. Eu lembro que a Areco teve essa... Todas teve, mas a gente viveu isso na Areco. Eu lembro que na Areco a gente contratou 4 engenheiros como trainee. Que era uma coisa que as contratadas não tinha. A Congás tinha muito de trainee junto com a gente nas obras. Mas as contratadas não, ela já pegava engenheiro, né, com experiência e tal, mas como você bem disse, não tinha esse pessoal, né? Petrobras também estava no auge, né? Então, o pessoal ia para onde... Tava no trecho. E aí trouxe, eu lembro na época dos 4 que entrou, só um vingou e até hoje tá com a gente, que é o Ricardo Madeira. Entendeu? Dos outros não tinha jeito, cara. Tudo bem. De repente eu falhei também de não ter tido a oportunidade de pegar o cara na mão, né? Trazer o cara comigo. E caminhar junto. Mas você via que você não tinha. Então a gente pegava o inspetor mais ligeiro, ou até mesmo o engenheiro recém-formado, que é o cara mais esperto, e dava aquelas oportunidades, ia dando, né? Acorda e vamos lá, eu vou te ajudar. Quando você fala mais esperto, não significa que o cara seja ruim. Não. Talvez ele não se adaptou naquela atividade. O cara não é para aquilo. Exato. Né? E o cara pode ser muito bom em outra situação. Sim. Uma coisa que eu falei aqui, eu não lembro qual foi o episódio, é a questão, às vezes, o próprio cara não enxerga que ele não tá pronto pra parada. Tipo assim, acontece muito isso, João. Acho que você vai concordar comigo, tipo, tem lá um encarregado, bom pra caramba. Aí você precisa de um supervisor, aí você vai contar com um supervisor fora. E aquele cara que era encarregado fica puto, né, com você, porque você não passou ele a supervisor. Mas talvez, você olhando de cima, você enxerga que aquele momento não é do cara.
talvez se você passar o cara, você vai perder o encarregado e ainda vai ter que contratar outro supervisor. Sim, porque se você passar o cara para supervisor e ele não vingar, você não pode trazer ele de volta, né? Você não pode regredir. E aí você acaba perdendo um bom encarregado e ainda ganhando, né? E tendo que dispensar aquele cara perdendo. Isso. Você, infelizmente, tem muito disso mesmo, cara. Porque você não... Eu confesso pra você que eu ficava muito tranquilo, às vezes preocupado de dar a oportunidade e você queimar. E aí, Não, que nem é isso você que eu falou na penso. Berrini, por exemplo, te deram a oportunidade e você tá na ânsia, você quer, né, quer crescer. E às vezes você fica com medo de falar pro cara, de, por exemplo, chegar pro Vitor e falar, Vitor, pô, não era bem isso aqui que eu queria, era outra coisa. Aí você já imagina, fala, se eu falar isso, o cara vai falar, então, tchau, eu vou trazer outro cara. Exatamente. E às vezes, muitas vezes, tem os dois lados. Podia ter né? fudido. Exatamente. Às vezes você quer arriscar e fala, não, eu vou na raça, eu vou conseguir, né? Isso. E aí você dá com a cara na parede e não vai pra frente, e ao mesmo tempo você fica com medo de chamar o seu supervisor e falar assim, cara, não é bem isso, me ajuda aqui, e o cara lá fala assim, então esse aí já não serve, então, vou pra outra, entendeu? Isso aí mesmo. Então tem muito disso aí. Mas eu acho que talvez então, mas tem o outro lado também. Tem às vezes o cara que vê você ali e não é que não te dá oportunidade, mas acha, né, que talvez não é o seu momento, né, de você subir, ele chama outro, talvez você aprende um pouquinho mais depois, pode ser a sua oportunidade. E também tem ao contrário, que o cara querer, você vai lá que você consegue e você mesmo cai nisso aí que você falou. Você mesmo fala, puta, acho que mano, eu quero ficar aqui, mano. Mas pode ser que a outra pessoa acredita em você mais do que você mesmo. Sim. Né? E você, tipo, às vezes até por não querer sair da zona de conforto. É isso que eu ia te falar. É até um pouco uma falha do ser humano mesmo. Isso. Você tá na sua zona de conforto, você tá tranquilo ali, pô, vou sair, vou mexer daqui pra quê? Pra quê? Vai que vai dar errado, né? Você já vai com o pensamento negativo, vai que dá errado. Então eu não vou querer ir. Então, muitas vezes você tem que cutucar. Você lembra mesmo? Você, o próprio Paulinho, na época, que era inspetor. Pessoal, eu incentivava, cara, vai fazer engenharia, vai fazer um curso técnico, vai fazer um curso de inspetor de dutos, de solda, né? Que na época foi o boom, né? Foi o boom. E nós já estávamos na Azevedo nessa época, e a Azevedo tinha outras obras que exigia essa demanda. E a gente via a necessidade, você não tinha. Não tinha isso. Você não tinha por isso que eu essa mão de obra. E aí, então, a gente vamos avançar aqui no tempo. Você ficou quanto tempo lá na Areco? Na Areco eu fiquei 2 anos e 4 meses. Eu fiquei 1 ano e meio. Aí da Areco você foi pra Azevedo? Da Areco eu fui pra Azevedo, exatamente. Foi quando a UAS comprou a Areco. Um tempinho antes. Então, você chegou ainda a trabalhar? Eu entrei na UAS, na realidade, porque eles me contrataram. Eles me registraram a carteira, mas sem eu dar um ok. Na realidade, eu estava com a obra em Campinas, no Bolsão de Campinas. Eles compraram no dia do exame médico lá no bairro do Limão, no canteiro do Limão, lá da Ordem de Progresso. O pessoal foi fazer o exame demissional e já ia fazer o admissional, né, pela UAS. Eu fiz o demissional e na hora que eu estava na fila para fazer o admissional, minha mãe sofreu um acidente na época e precisou fazer uma cirurgia. E aí me ligaram e eu precisei sair para acompanhar ela nessa cirurgia e fiquei 1 semana acompanhando ela. Até ela ter alta. E quando eu retornei, sem fazer exame nada, o pessoal já havia me registrado. Já tava lá. Já tava lá. Só que aí, só que nas condições da UAS, a UAS estava chegando, e eu, na época, já estava como coordenador na Areco, até na parte civil, e eu comentei com o pessoal isso da UAS, e aí o cara falou assim, cara, eu não posso te passar agora, nós estamos chegando agora, eu quero te conhecer. E aí foi bem na época que a Azevedo pegou a obra do Bolsão da Castelo Branco. Isso, E até o Ricardo Lima, o Ricardinho da RBL, que esteve aqui com você, estava com a gente nessa obra também, né? E aí foi quando foi o meu primeiro contato com a Azevedo. O pessoal precisava montar Travasso, a gente tá falando da Azevedo Travasso. Porque a Azevedo sempre foi muito forte no aço, né? Ela era a mais forte. Isso, naquela época, mas ela fazia obrinhas pequenas de polietileno, pontuais. Uma interligação, alguma coisa. E aí pegaram essa obra, era 50, se eu não me engano, foi 22 quilômetros de aço e quase 60 quilômetros de polietileno. Instalação de ERP, tudo. E aí eles não tinham, né, nem pessoal suficiente, né, para montar e nem recurso na época. E aí eles me convidaram para montar. Então eu posso dizer que eu montei o time de polietileno na Azevedo Travasso. Fui eu que dei o pontapé inicial ali.
e muitos, inclusive você e outros também da Aí Areco. eu lembro que nessa época que aconteceu. Eu saí da Areco, agora nossa história vai se juntar mais, porque até então a gente não trabalhou junto, a gente trabalhou na mesma empresa, exatamente. Mas não, às vezes eu te ligava só pra falar, tá liberada a vala, tal, né, lembra? Mas não junto. Aí agora que a nossa história vai se cruzar, porque eu tinha saído da Areco, não me passaram como supervisor lá, mas na época teve eu lembro que teve uma reformulação de salários, que conta que aquele negócio de por fora, tal, não sei o quê. E quando eu entrei na Areco, eu entrei com um salário um pouco melhor do que dos outros, porque eu já tinha experiência como inspetor civil, e eu já tinha lá PT, já tinha um monte de coisa lá na Congás. Que eu já era na época, né? já era um profissional pronto. Você tinha um diferencial em relação aos outros. Aí eu entrei eu lembro que na época foi tipo um salário de 1.200 e mais 1.200 por fora. Tipo, em 2004 era puta do salário. Sim, sem dúvida. E ganhava, acho que R$100 por sábado e domingo que trabalhava. E eu fechava tudo. Então era um puta salário que eu ganhava. Eu lembro que só no por fora, eu tirava R$2.000 no cartãozinho por fora. Era R$2.000. E aí, por conta disso, teve a galera pôs no pau, tal, não sei o quê. Aí teve uma reformulação de salário, aí eu fiquei com medo. Falei, puta, se os caras cortar tudo isso e me deixar só com 1.200, eu tô fudido, né, mano? Aí eu lembro que aí eles fizeram uma média do que você ganhava, e aí meu salário foi pra 3.200 mais 30%. Então, tipo assim, eu ganhava mais do que alguns supervisores lá dentro. Sem dúvida, tá Isso aí foi uma briga na época. E eu ficar quietinho, nem falei pra ninguém, né? Eu falei, mano, vai dar B.O., porque se eu falar que eu tô ganhando mais do que supervisor tal, que eu sabia que eu ganhava, vai dar uma briga do caramba. Então eu vou ficar quietinho aqui na minha. E aí os caras começaram a me dar obra como supervisor, só que eu tava registrado como inspetor. E eu não sei se isso aconteceu com você. Eu lembro até que alguns colegas, na época, surgiu a oportunidade de passar, né, pra realmente dar a promoção, e o cara não quis. Porque ia ganhar menos. Eu não quero porque eu vou ganhar menos. Exatamente. Pra mim nem chegou. Não chegou pra mim essa opção. Essa proposta. Então, na Areco lá, eu ganhava 3.200 mais 30% e hora extra. Então, tipo, eu ganhava quase 5 contos por mês. Mano. Sim. E fazia obra pra caramba. Aí, saí. Aí, tipo, eu fui pro mercado de novo. Foi um complicador nessa minha fase profissional, porque como eu não tinha passado para supervisor, tipo, todo mundo só me via como inspetor, mano. E, tipo, eu não enxergava essa sua experiência como supervisor. Não enxergava, aí eu tive que ir pro mercado como inspetor de novo. E, tipo, o salário, metade do salário. A realidade do mercado, né? Tipo, a realidade do mercado. Eu ganhava 5, tive que ganhar 2,5. E aí eu fui pra obra do Rotap, do 20 polegadas, da Engibraz. Retap, né? Retap. No 20 polegadas da Engibraz lá com a Galvão, né? Sim. Com a Galvão, com o Gilmar. Aí foi nessa época que a Azevedo ganhou lá o contrato lá, isso que você tá falando. Isso. Lá de Osasco. Sim. Aí eu fiquei sabendo que você tava indo pra lá. Falei, mano, eu tenho que ir lá, o João tem que me ajudar. Aí eu ficava enchendo o saco do João. Quase que toda semana eu ligava pra ele, João, como que tá aí o time aí? Eu tô montando o time, não sei o quê. Aí quem era lá era o Sérgio Marques. Sim, na área. Só que eu não sabia. Porque senão eu tinha ligado direto pra ele. Certo, porque você tinha trabalhado com ele na Engibraz, né? Não, na Engemonte. Ah, na Engemonte. Eu tinha trabalhado com ele na Engemonte. E aí, eu lembro que quando calhou de dar certo de você conseguir me levar pra lá, tipo, praticamente me jogou lá dentro. Eu até agradeço você muito. E naquela época eu tava bem apertado. Tava puta, bicho, porque, imagina, você ganhando 5 contos. E eu já tava fazendo faculdade, o caramba, pagando pressão de carro. A minha sorte é que eu tinha um táxi na época, alugado. Verdade. Né? E aí, se eu não tivesse o táxi, eu tava ferrado. Aí, tipo, eu pagava a faculdade e parte da prestação do carro com táxi, com o aluguel do táxi. Aí o resto eu vivia, né? Sim. Mas só que eu tinha que pagar a gasolina do táxi, né? Eu pagava apartamento, mesmo assim vivia apertado. E não que a Azevedo ganhava mais. A Azevedo ganhava um pouquinho mais quando eu fui, porém a Azevedo ela era uma empresa mais estável. Sim. Né? Tanto é que a Azevedo foi a empresa que eu fiquei maior tempo, mano. Toda a minha vida, eu fiquei, com tudo lá, eu fiquei 4 anos na Azevedo. 4 anos. 4 anos eu fiquei na Azevedo, mano. E isso graças a você. E aí, eu lembro que, quando você falou,
eu consegui colocar você aqui e tal. Vai lá, conversa com o gerente da qualidade lá. Acho que você nem chegou a falar o nome. Aí eu lembro, eu vim me apresentar primeiro no COP, em Pirituba. Quando eu cheguei lá, dá de cara com o Sérgio Marques. Ele falou, puta, é você, velho! Aí eu falei, cara, eu não soubesse, tinha ligado pra ele direto, mano. Coisa, né? Aí ele falou, nem precisa. Primeiro ainda era pra fazer uma entrevista, eu lembro, né? Aí ele falou, nem fazer entrevista, não. Porque diferente, não sei, da Areco e de outras que a gente tem, a Azevedo era bem... Os setores eram bem... eram independentes, não era porque o João da produção queria o Atos na obra que ele ia entrar, não. Ele tinha que, né? Tinha que fazer entrevista. Preencher os requisitos da vaga. E aí, eu lembro quando ele chegou lá, ele falou, você, meu. Aí ele só fez o papel. Eu falei, fazer entrevista. Vai fazer o exame lá. Vai fazer o exame lá. E já era. E aí eu entrei nessa obra lá de Osasco, pra fazer parte do seu time lá de polietileno, porque tinha a parte de aço, mas eu fui trabalhar com você no polietileno. O Ricardinho, o aço lá era o Ricardo, né? Era o Ricardo. E já tava com o time montado, até porque a Azevedo sempre teve esse know-how. E já no polietileno não, a gente montou do zero, né? Na realidade, só tinha na época lá o Tião e o Ali Noel, eram os dois soldadores que a Azevedo tinha, né? Esse era o time de polietileno. 2 soldadores, uma máquina de solda. A obra era o quê? 30 quilômetros? Não tinha que montar um time. Não tinha nada. A gente comprou desde raspador de tubo até alinhador, guilhotina, não tinha nada. Nós começamos do zero. Tanto que até demorou, quando você brinca que ligava direto, demorou até por causa disso, porque realmente que nós começamos do zero. Comprou caminhão. Na época nós compramos muita ferramenta até da própria Areco. A Areco estava desmobilizando. Tá. Aí você tinha um contato ali. E aí a gente comprou máquina de solda, comprou aqueles caminhão Volks, cabine dupla. Que na época, lembra, no começo a gente era cabine simples. E aí tinha que ficar levando com um carro pequeno, e isso aí financeiramente era inviável pelos preços da época. Tinha que ter 2 carros. Motorista, tudo mais, né? O custo era maior. E aí a Areco, ela que iniciou com esses caminhãozinhos cabine dupla, né? Aí eu lembro até que nós adquirimos 2, ela tinha 4, foi 2 para nós e 2 para a Cial. O Valtense da Cial também investiu nesses caminhões. E o ferramental que a gente começou a puxar de lá, né? E aí depois foi montando o time. Aí eu lembro que eu fui trabalhar com o Jazenildo, na equipe dele. Sim. Aí, quando acabou essa obra, aí eu fui pro COP. Acho que foi com você que eu fiquei um tempo com você. Não, quando eu fui pra lá, quando eu fui pro COP, eu fui trabalhar com o Ricardinho, eu acho, nos interior aí. Sim, no contrato periódico. Eu fui trabalhar com ele nos interior aí. Era foda aquela época, porque, tipo, fazendo a faculdade. Sim, era puxado, complicado, né? Era puxado. E até o Ricardinho também, que ele tava fazendo também, faculdade. E aí depois, eu não sei o que aconteceu, que eu consegui me desvincular desse contrato periódico e eu fui trabalhar com você. Eu fiquei um tempinho com você. Foi quando a gente pegou, porque no periódico da época da Azevedo era só o aço também, até porque a Azevedo não tinha. E aí, a partir da obra da Castelo Branco, a Congás chamou a Azevedo, negociou, porque ela, na realidade, ela mantinha no contrato 2 empresas. A Azevedo pro aço, que era o forte, e na época eu não me recordo se era Engemon ou... Não lembro qual era a empresa que fazia só a parte de PE. Eu acho que era Engemon, não. E aí ela viu essa oportunidade de juntar, né, ter uma empresa só, era uma gestão só, era muito mais prático, né, para todos. E aí foi quando eu, terminando a obra da Castelo, eu voltei e praticamente o time todo foi pro periódico, né. Então, mas eu não sei se eu saí um pouquinho antes da obra da Castelo. Eu sei que quando você veio com esse time eu não tava. Eu sei que eu passei um período fora. Eu não lembro se foi depois ou antes. Mas eu lembro que aí quando... E foi da hora também trabalhar ali com você, porque como você já sabia que eu já tinha condições de tocar a equipe, sim, né? Você era coordenador e ali eu tava ganhando como inspetor, mas na própria Azevedo eu tinha a liberdade de trabalhar como supervisor, né? Eu e o Diego. Né? A gente tinha até carro, tinha condições que outros caras não tinham. Não tinha na época, é verdade. A gente criou essa situação, criou até no início uma ciumeira. Na época até com o Edu, né? O Eduardo Ross, que era o nosso engenheiro lá. E falou, mas os outros não têm. Eu falei, não, mas a nossa necessidade, né? Conseguir mostrar pra ele, né? Porque até aí por causa da agilidade que a gente ganhava, né? Exatamente. No dia a dia, porque era a mesma situação da Areco. O braço era curto. Se dependesse só de mim pra tomar conta, e eu
E você lembra, a gente trabalhava de dia e de noite. Era. Você brincou do Nextel, minha esposa queria me matar, porque o Nextel na cabeceira da cama tocava a noite inteira, né? Porque ela tava com problema à noite, me chamando, aquele negócio bipando no ouvido, minha esposa brincava, falava, parece que eu casei com um médico, pô, você tá de plantão 24 horas, e era 24 horas. Pior que não tinha como desvincular, porque você já tinha que saber dos problemas que houve na madrugada pra você resolver no outro dia, né? A equipe do dia assumir muitas vezes, né? Ou vice-versa, né? Você tinha um problema de dia e a equipe da noite assumia. Ou correr atrás de recursos novos, né? Sei lá, deu um problema num veículo, ou precisa de um recurso diferente, você tinha que criar a condição. Então, esse tipo de obra, naquela época, acho que ainda hoje com relação ao outro mercado, é muito dinâmico. Sim. Né? O cara, para se manter nesse tipo de mercado, né? Pelo menos o mercado que a gente, né, que eu conheço, né, que é esse, não sei em outros, o cara tem que ser um pouco diferenciado e querer, porque ele te exige muito, né? O cara tem que gostar do que faz. Se o cara fazer só pelo dinheiro também, não dá certo, porque nem sempre você vai ganhar um valor. Acho que também na sua vida profissional teve esses altos e baixos, igual eu falei aqui, eu ganhava 5 contos, cara, depois eu tive que ganhar 2, velho. Sim, você pega um pico de obras aí, você tá no topo. Daqui a pouco dá uma... Você tem que... do mesmo jeito que as empresas têm que se ajustar, você também tem que se ajustar àquela realidade. E aí, muitas vezes, é o que você falou, você já tem um padrão de vida, né, com o valor que você ganhava lá atrás, e de repente aquele valor não condiz mais com a tua realidade. Exatamente. Aí é que entra a estrutura familiar, muitas vezes, né, para te dar esse suporte, para te ajudar. E senão você tá maluco, você vai ficar louco. E o periódico exige muito, cara, porque é muito dinâmico. Ainda tem esse contrato? Tem. Inclusive, hoje eu faço parte desse contrato. Ele não chama mais periódico, ele chama obras especiais. Tá. Eu trabalho nele, até o pessoal, eu entrei na Comgás com a obra, com Ramais, e depois, quando abriu a oportunidade, me levaram para obras especiais justamente por causa disso. Porque se você pegar dos 10 anos, 9 anos e 8 meses que eu fiquei na Azevedo, praticamente 8 anos só trabalhei no periódico. Entendi. Então, eu apanhei muito, aprendi muito, mas apanhei muito com o periódico também, né? E hoje isso me ajuda bastante. E aí até que você comentou agora, você falou, o cara tem que ser salvo, o cara tem que, né? O cara tem que gostar muito, e aí aquilo que a gente conversou, que eu falei pra você que a parte de administração humanas me ajudou muito, é trazer isso. Porque justamente a gente tinha um time redondo, um time coeso, que eu podia contar. Eu podia ir para casa, eu sabia que à noite ia estar o Diego, o Adson, o Nilton, o Tchutchuk, né, que trabalhou muito comigo. E que nem... Tá pra onde ele? O Nilton hoje ele tem uma perua escolar, né, ele tá lá em Passaquara. Ele tá em Passaquara. Tá tranquilo, tá com a esposa dele lá, os filhos se formaram em engenheiro. E legal. Aí ele preferiu ficar lá, mas que nem você pega o Nilton trabalhou comigo na Telesp. Foi você que levou ele pra Areco lá, né? A gente veio junto na Icara. Não, mas quando eu cheguei ele não tava na Areco. Não, ainda não, na realidade a gente entrou junto na Icara. Foi até ele que me deu, ele já tinha saído da Telesp, ele me abriu essa porta lá também, né? Me apresentou lá. E depois quando a gente veio pra Areco, a gente veio junto. Só que ele veio para as obras da noite. Talvez... então por isso que eu não conhecia ele. Ele trabalhou um pouco nessas obras do Jabaquara, Pirituba. Então, isso, a gente trabalhou um pouco junto. Eu não sei aonde que eu fui. Eu fui socorrê-lo em algum canto aí. Foi nas obras de Pirituba que tava ele e o Fabinho, né? Isso. Aí eu não sei. Em algum momento eu fui lá. Eu não lembro o porquê, mas aí que eu conheci o Nilton, mas a gente trabalhou, sei lá, 1 mês, 2 meses só. A gente veio dessa época. Eu conheci o Nilton, acho que em 92, 93, em Santos, nas obras de Santos. Ele morava lá na Praia Grande. Ele era da Telesp, eu era da empreiteira e ele era Telesp. Entendi. E aí ele saiu na época da privatização, aí já para a Telefônica ele saiu. Porque quem trabalhava na empreiteira ganhava muito mais que quem trabalhava na Telesp. Aí ele foi trabalhar. E aí ele veio trabalhar na empreiteira. E aí depois veio pra gente. Aí você ficou 9 anos na Azevedo? Sim. Porra, Azevedo sempre... Eu tenho muito carinho assim pela Azevedo, porque ela era uma empresa que... Cara, você só saía ali mesmo se tipo não tivesse obra ou se você fosse muito ruim. Né? Era uma empresa que acolhia, assim... Tanto é que eu falei, foi a empresa que eu mais fiquei, assim, tempo. Não cheguei a ficar em casa nenhum período. Teve muitos profissionais que chegavam a ficar em casa, né, quando não tinha obra. A Azevedo
bancava o cara em casa. Até sabia da dificuldade de quando precisar você trazer. Porque se você dispensa o cara, ele vai pro concorrente, aí quando você precisar, você tá lascado. Exatamente. Né? E até você criar um time, e ainda naquela época que era difícil esse mercado, era tudo novo, né? Então o Azevedo sempre mantinha. Mas eu lembro que às vezes, eu não fiquei em casa, mas já cheguei a tipo ir pra obra que já tinha gente, aí tipo só pra não mandar embora. Sabe? Você ia lá ajudar, né? Ajudar e tal. Então, a Azevedo tinha essa preocupação, de manter os profissionais não, isso dela. É verdade. Né? E outra, além de ser uma grande empresa, né? Foi uma baita de uma escola para todo mundo, né? Mesmo você imaginar que quando eu fui para Azevedo, eu já tinha uma boa experiência. Eu já tinha 14 anos de telefonia e pelo menos aí de gás eu já estava com quase 3 anos na área do gás. Então, já tinha uma bagagem, mas mesmo assim foi um aprendizado. Principalmente a Azevedo me ajudou muito nas obras de aço. Entendi. Porque a Areco tinha pouca coisa de aço, né? E o nosso setor, né, na parte de construção era mais o polietileno, então só mais as interligações, solda em carga ali. Eu trabalhei muito com aço quando eu passei pela Engemonte. Porque a Engemonte fazia aço pra caramba, né? Então isso me ajudou bastante na Azevedo. O expertise na parte do aço, com certeza. A bagagem que eu ganhei foi na Azevedo que me proporcionou isso aí. E aí você saiu da Azevedo que ano? Eu saí da Azevedo em 2014. Na época da Copa. Da época da Copa, exatamente. Nessa época eu tava no Sul. Ela perdeu. Aí já tava começando aqueles problemas de lava-jato. Apesar, a Azevedo, só deixando claro, a Azevedo nunca foi envolvida nisso, né? Mas de qualquer forma a Petrobras travou todos os contratos, né? E aí a Azevedo nesse ponto foi afetada. Ela também começou a perder os contratos. Perder não, mas não renovar os contratos com a Comgás, né? Por questão de preço. O custo da Azevedo era muito alto, né? O custo fixo dela era muito alto e a Comgás com outras políticas, né, também de redução, lógico. E aí não fechou e aí começou a diminuir. Aí foi quando eu saí em 2014. E aí, quando eu saí, eu fui para Concremate. Concremate foi para fiscal. Aí deu uma quebrada. Por exemplo, é um bom exemplo. Aí realmente foi um tombo. Eu me recordo que quando o pessoal... Eu até pensei, falei, puta, acho que a gente não chegou a conversar durante esse período, mas eu fiquei sabendo, obviamente, né, que você tava lá. E aí eu pensei, falei, puta, mano, o João deve estar, porque é de coordenador, né? Técnico. E mó tempo na Azevedo. Obviamente que o salário já tava bacana. Patamar diferenciado. E aí depois tem que ir trabalhar de fiscal, que a gente sabe que o salário é bem reduzido. Né? E assim, não tem opção. Se você quiser se manter no mercado... Eu vou te contar até uma passagem que é muito interessante nessa virada de chave. E aí é aquilo que eu te falei, a estrutura familiar ajuda muito. Eu lembro que a minha esposa falou, vai porque você tem que ser visto. Você não pode, né? Você não pode ficar fora, você tem que ser visto. Então vai. Tem que estar num aí eu sou uma dica aí, galera. Eu sou muito grato à minha esposa, André, um beijão pra ela, porque ela segurou as pontas, ela falou, vai. E aí eu lembro que quando eu mandei o currículo, a gente tinha que passar por uma entrevista com a Comgás primeiro, então a Comgás precisava aprovar. E depois você fazia, lógico, a entrevista na Concremate mesmo. E aí eu lembro que quando eu mandei o currículo, o pessoal me chamou na Comgás, foi até o Cláudio Simon na época, e ele falou, cara, eu só quero fazer uma pergunta. Primeiro ele queria saber o porquê que eu tinha saído da Azevedo, eu expliquei pra ele, de obras e tal, né, que não tinha mais volume. E os caras já conheciam, né? Todo mundo já conhecia. E aí ele perguntou, ele falou, João, mas você se candidatou a essa vaga, você tem noção do valor, né, do salário? Porque todo mundo, que nem você falou, ninguém sabia quanto eu ganhava, mas se imaginava. Alguns, lógico, que imaginavam até que eu ganhava mais do que eu ganhava, mas com certeza eu ia ganhar muito menos que a realidade. E eu repeti essa mesma frase que a minha esposa falou pra mim, eu falei pra ele. Falei, cara, eu preciso ser visto. Eu não posso sair do mercado, eu tenho que estar no mercado. E as oportunidades vão aparecer, né? E aí eu fui fazer a entrevista foi a mesma coisa, eu fui fazer inclusive na base de Campinas, porque o pessoal tava lá, marcou a entrevista, foi a menina do RH, foi basicamente igual o Serginho fez com você na Azevedo, ele fez comigo, ele empurrou meu currículo e falou, João,
isso aqui eu não vou nem olhar, cara. Até porque o João Paulo, que era o gerente lá, ele foi fiscal, e na época ele estava iniciando, e aí ele fiscalizou a obra nossa, e eu pude ajudar para ele de conhecimento e tal, e lógico, automaticamente ele nos ajudou também. E ele falou, cara, eu te conheço, tecnicamente eu não tenho dúvida. Aí ele brincou comigo, ele falou, eu vou deixar você falar com o pessoal do RH, porque eu não sei se você sabe qual é o salário. E aí a menina do RH veio com a mesma preocupação, e aí ela já com noção de valor, porque ela me perguntou qual foi o meu último salário. E aí eu falei a mesma frase, eu preciso estar no mercado. Eu gosto disso, eu tenho gosto, eu gosto de fazer isso, e eu preciso estar na vitrine. Tem que estar no meio ali. Tem que estar no meio. Então eu topo esse desafio. E eu vou me adequar a essa realidade. Pode ficar tranquilo. E, cara, fui até não fiquei tanto de fiscal, porque não sei se você lembra na época, e até foi uma coisa que depois teve que desmembrar, e hoje até a Concrejato, apesar que agora é outro dono da Concremate, mas ela tinha o contrato de fiscalização e o de construção, que teoricamente era meio esquisito, né? Você fiscaliza e você constrói, né? Tudo mas bem que era na mesma obra, não? Não, eles evitavam, mas sim, mesmo assim, né, hoje, com a palavra da moda que é o compliance, não funciona. Não dá muito certo, então, aí foi quando chamaram eles, ou você fica com um contrato ou com outro, eles optaram de construção e devolveram de fiscalização. E aí eles me convidaram para o contrato periódico para mim voltar a ser supervisor. Aí, tá vendo? Eu tava na vitrine. Se você não tivesse lá, eu fiquei, na fiscalização, cara, eu acho que eu fiquei 3 meses. Se foi muito. Porra, sério, velho? Isso aí eu não sabia já. Eu fiquei 3 meses, aí o pessoal me chamou lá no Pari, que era o canteiro lá no Pari, e falou, João, eu não sei nem o que você tá fazendo lá. E aí todo mundo com essa mesma fantasia de, caramba, o João ganha. E o pessoal até com medo de me chamar. Falou, pô, ele ganha muito. Eu falei, cara, pode ser que eu ganhava muito antes, mas agora eu não ganho. Vocês sabem o meu valor, o valor do meu salário. Então, cara, eu tô disposto, vim começar do zero, vou começar degrau por degrau, vamos lá, no primeiro degrau, vamos pau. E aí foi quando eu fui pra Concremate, já na área de construção no contrato periódico. Eu não sabia dessa passagem, não. Aí eu fui, só que logo em seguida eles já tava no final o contrato, porque eles assumiram o contrato da Azevedo, na época. Quando a Azevedo não renovou, foi eles que ganharam. E aí, aí eu já cheguei no final, eles não renovaram, e aí eu fui pra Falcão Bauer. Novamente com a fiscalização. Você chegou a trabalhar na Falcon Bauer? Sim. Como fiscal lá? Sim, trabalhei 1 ano. Porque aí, como a Concremate entregou esse contrato, porque ela estava já fazendo uma obra, aí a Falcon Bauer pegou esse contrato de fiscalização. Porque no contrato, eu não me recordo qual era o contrato anterior da Concremate, que ainda podia trabalhar os dois, que eles não se cruzavam. A partir do momento que ela assumiu o periódico, aí a fiscalização também era dela. Aí não podia. Aí realmente não pôde. Aí foi quando eles optaram, e aí a Falcon Bauer assumiu. Aí eu fui pra lá, com a Falcon Bauer, até o Ricardo novamente, eu e o Ricardo tem a história, bate sempre, né? A gente sempre tá se cruzando. O Ricardo foi também pra Falcon Bauer, e aí eu fui até, aí também pro contrato periódico, na época, né? Hoje seriam obras especiais. Também, por causa da experiência. A gente tá falando aqui de contrato periódico. Explica aí rapidamente o que é esse contrato periódico, senão a galera vai falar, que porra é esse de contrato periódico da Condais? Na realidade, o termo periódico é porque são atividades periódicas do dia a dia. A atividade que é o que eu faço hoje como obras especiais, o que é? São os PECs que a gente fala, pequenas extensões para atender grandes clientes. Na época, extensões de rede, extensão de rede. Antigamente a gente fazia qualquer uma. Hoje não, até 4 bar. 4 bar de pressão. 4 bar de pressão. As empresas que estão trabalhando nas regionais, que a gente chama, eles executam. Mas de 7 bar para cima, aí já não. Tem que ser o contrato periódico para fazer. Então hoje obras especiais. Remanejamento de rede. Você vai fazer uma duplicação de uma rodovia, ou uma obra mesmo, né? A rede está em termos de uma obra do metrô. Hoje eu acompanho muito obras do metrô. Vai fazer um posto de visita da obra do metrô. A rede está lá, tem que remanejar essa rede. Isso entra dentro do contrato periódico. Uma irregularidade. Você encontra uma rede muito rasa, ou dentro de terreno de terceiros. Isso vem para essa realidade, para esse contrato. Tem que remanejar. Eu trabalhei no remanejamento de rede, era com você mesmo. Lá no Rodoanel, lembra? Em Tibiriçá.
Não, em Mauá, desculpa. Mauá, Na chegada do Rodanel. Isso, Nós tivemos que remanejar a ERP, remanejar o tubulão. Foi uma obra... Fez a canalização do rio. Até que o furo, a gente perdeu um furo lá, lembra? Exatamente. Que não puxou nem ferro. Travou a coluna e não... Teve que fazer outro. Esticou e não lá foi. Canalizou, né, o córrego, né, e a gente fez um cavalote por baixo. Isso, então, é esse contrato. Porque são obras que não dá tempo de você pegar, apareceu essa obra, eu vou mandar no mercado, pedir preço, você não tem tempo para isso. Tá. A obra do metrô é por demanda, a obra da prefeitura, a obra de rodovia é demanda. O cara quer e quer para hoje. Então você já tem um contrato com uma empresa com os preços pré-estabelecidos. Exato, geralmente uns preços diferenciados, né? Sim, porque são. E você trabalha em toda a área de concessão da Comgás. Tá. Então hoje você pode estar trabalhando em Santos, amanhã você está em Campos do Jordão, depois de amanhã você está em Piracicaba. Então por isso até desses preços diferenciados que você tem. Então você tem que ter um trabalho de logística muito bom, né? Porque não é só a equipe chegar lá e trabalhar, né? Você tem alojamento, você tem hotel, né? Tem outras preocupações que você tem que ter. E aí quando você foi para a construção na Concremate, depois voltou para a fiscalização pela Falcon Boy. Quanto tempo você ficou nesse... Na Falcon Boy eu fiquei 1 ano e 9 meses. Bastante, né? Porque eu peguei o contrato... Eu fiz algumas obrinhas aqui. Você estava sob gestão lá do Ricardinho? Você estava com ele ou não? Quando eu saí, o Ricardinho entrou. Ah, tá. Quando eu saí, que aí eu fui pra Uniforte, foi quando o Ricardinho entrou pra... você foi pra Uniforte ainda, pode crer, mano. Na época que eu trabalhei na Falcão, você não tinha a figura do engenheiro no contrato. A gente respondia direto com o engenheiro da Comgás. Ah, era? Era. Na época eu trabalhei... Não tinha o engenheiro da Falcon Bauer fazendo esse... o técnico respondia direto. Eu até acho que mudou um pouquinho, porque teve alguns que botaram no pau, que dava caracterizava que você trabalhava direto com a Comgás, né? Você recebia a ordem direto da Comgás. Tanto que eu tinha o crachá da Comgás, eu trabalhava dentro do CO da Comgás. Entendi. Você nem ia pra Falcon Bauer? Não, direto. Na época eu trabalhei muito com o Djalma, né? O Djalma que estava de engenheiro lá, o Mauro Prílipe era o nosso gerente, e eu trabalhei bastante pela Falcão na obra do estruturante de Campos do Jordão. Eu peguei desde a terraplanagem, na realidade quem deu o pontapé inicial foi o Gomes, Francisco Gomes, meu parceiro, que está lá com a gente até hoje na Comgás. E depois aí me colocaram lá, porque lá ficava muito longe para ele também, não que para mim ficava próximo, mas na política da Comgás foi mais prático. Aí eu tinha uma política de colocar você perto, né? Isso, e eu já tinha experiência com estruturante, eu já tinha feito 2 estruturantes pela Azevedo. Entendeu? Então nós pegamos desde a terraplanagem, vamos dizer assim, cortamos a fita de inauguração do estruturante. Então nesse período aí de 1 ano e 9 meses... Estruturante é o quê? Estruturante é uma estação. Quando a Comgás precisa atender um município, no caso, vamos dar o exemplo de Campos do Jordão, hoje a tubulação mais próxima está em Taubaté. Então você precisa subir toda a serra. Existe até um projeto, um plano para que isso aconteça, mas como tem problema rodovia, autorização ambiental, né, uma serra, você tem problema de rocha, e existe até um projeto do governo do estado de duplicar a subida da serra. E aí, quando esse projeto sair do papel, pode ser que eles aproveite e faça a tubulação. Enquanto ela não existe, colocou uma estação lá em cima, e hoje o gás chega até lá através de caminhão. Tipo um City comprimido, Gate, né? Exatamente. Então fica o caminhão, fica a carreta lá. Na época que eu comecei lá ficavam 2, hoje eu acho que até pela demanda deve ter 3. Existe 4 pontos de parada, então a carreta fica lá, e de lá aí sim existe rede. Aí faz a rede normal de polietileno, distribuição, ramais, tudo mais. Então a estação que tinha esse tipo de coisa não, velho. Então tem lugar que a rede principal da Comgás não chega. Isso. Aí eles vão lá montar uma estrutura. Isso, você falou estruturante. Exatamente. Um City Gate, né? Com todas as válvulas operacionais. Isso. E aí essa área é abastecida através de carreta de gás. Isso. E aí dali saem as tubulações que abastecem a cidade. Isso. Aí hoje acho que o contrato desse abastecimento acho que é da CTG, se eu não me engano, pelo menos na época que eu fiz o estruturante era com eles. Então eles deram todo o suporte e eles fazem a manutenção, tudo o controle, né? Também é da Comgás, mas fica através deles. Então tem como uma espécie, tem um City Gate lá na entrada, se você tiver a oportunidade de Campos do Jordão, né? Logo na entrada, depois do portal, depois do supermercado Dia, ao lado é
é a estação do estruturante Campos do Jordão, e dali, aí depois a Cial construiu a rede, na época lá o bolsão de Campos do Jordão. É PE lá ou... É PE, tudo PE. Só a saída ali do CRM, que é aço, e depois o resto é tudo polietileno. E aí você faz esse abastecimento. Até o dia que a rede chegar lá, a Comgás já tem projetos para eliminar outros. A gente tem Jarinu, você tem Citygate, você tem Socorro, Mococa, se não me engano. Você tem um até no Lixão, perto da Anhanguera, que eu também participei desse estruturante. Que é abastecido por carreta. Né? Exatamente. Eu não sabia. No caso deles lá, é um projeto até um pouquinho mais legal, porque além de ser abastecido, para fazer parte de queimação, queimadores, a ideia é no futuro, o gás que é gerado do lixão, o biogás, entrar com ele na rede e jogar ele na rede para distribuição. Lógico, ainda tem uma série de estudos para saber, né, se em termos de se não vai ter incompatibilidade com o gás, né, que já está na rede, né, mas já existe um projeto. A queima não é diferente, tal, tudo isso. Mas então você tem esses projetos. E pela Falcon Bauer, o meu maior desafio foi essa obra, pode-se dizer. Caralho, e aí, logo que terminou. Que foi quando o Ricardinho foi pra Falcon Bauer e você tava saindo. Exatamente. Aí foi quando o pessoal da Uniforte me convidou pra voltar pra Alphaville. Alphaville é minha. Eu comecei o gás de Alphaville e depois fui fazer os condomínios. Não sei se você lembra quando nós fizemos o... Osasco trabalhou ali, naquela rua tudo ali. Só que a gente fez as avenidas, né? Mas nós não entramos dentro dos condomínios. Nós fizemos só as alamedas. Que era de domingo, que nós tínhamos que trabalhar só no domingo, naquelas aí o desafio com a Uniforte foi entrar nos condomínios. Tá. Então, ali eles fizeram as linhas troncas, mas acho que não tinha vendido ainda, e agora que eles conseguiram vender, né? Conseguiram entrar dentro dos condomínios. Tá. E aí esse desafio, nós fizemos, pelo menos com a Uniforte lá, eu fiz pelo menos uns 15 condomínios, depois eles fizeram até um pouco mais, né? E aí eu fiquei na Uniforte 2 anos e 8 meses. E lá você já estava você voltou para coordenação ou estava no campo supervisionando? Não, entrei como supervisor, quando o Marcelo Bianchi era o gerente, me convidou lá, junto com o seu Reinaldo. E eu entrei como supervisor. Eu não cheguei a ter o cargo, né? Vamos dizer assim, o crachá como coordenador. Sim, mas eu fazia toda a parte de gestão. Aí eu tinha os supervisores de campo. Na época estava o Toninho comigo, o Daniel estava comigo, tinha outros companheiros lá. E depois E aí foi quando apareceu a oportunidade de eu entrar na Comgás. E aí eu entrei na Comgás e tô fazendo agora esse mês 3 anos de Comgás. Já diretamente com a Comgás. Que bacana. O Wagner veio aqui, ele já está há 10 anos na Comgás. Aproximadamente, Eu lembro quando ele entrou na Comgás, eu fiquei muito contente, assim, porque o Wagner foi um cara que a gente ficou muito próximo durante a gente trabalhando, tal, já fui na casa dele e tal. E ele me fez comprar o terreno aqui, para ser vizinho dele. E ele é meu vizinho, só que mora na outra rua aqui. E eu fiquei muito contente quando ele conseguiu entrar lá, porque a gente sabe que a Comgás, querendo ou não, é uma empresa muito boa de se trabalhar, né? Sim. Quem trabalhava ali naquele ramo gostaria de trabalhar na Comgás, né? E ela, querendo ou não, ela dá uma certa... A gente sabe que estabilidade não existe, mas por ela ser... mas por ela ser uma empresa de concessão de gás, tem uma certa estabilidade. Né, sem dúvida. A gente que trabalhou muito em empreiteira, a gente sabe que tem os altos e baixos de contrato. O contrato tá no final, aí fica aquela suspense. Renova, não renova, aparece outra. Exatamente. Aí a dúvida é, se aparecer outro contrato, você tá nele. Agora, se não aparecer, infelizmente, você vai ter que ir embora. Vai pro mercado. E aí começa do zero de novo, né? Aí dá um passinho para trás e começar de novo. E diferente, lógico, na Comgás, porque como ela é a gestora, né? A rede é dela, é diferente. Também vai ter altos e baixos, de mais ou menos, mas ainda você tem uma pequena estabilidade, vamos dizer assim. Mas é super interessante, cara. Eu acho que é um desejo, não sei se é um desejo, é o termo correto, mas vamos dizer assim, é o topo no nosso setor. Eu já fiz entrevista lá na Comgás umas 2 ou 3 vezes. Não tive sucesso, mas foi uma empresa que eu almejei trabalhar. Assim. Eu tive uma outra, não oportunidade, mas eu tive um outro convite. Foi até o Mauro Príncipe, na época que eu estava na Falcão, que me ofereceu, que apareceu uma vaga e eu não consegui porque eu não tinha CREA. Tá. Porque eu tinha o curso técnico de processamento de dados, na época, quando ele fez o convite. Já era formado em administração de empresa, gestão de negócios empresariais,
pós-graduação em engenharia de petróleo e gás. Eu lembro que você fez isso aí. Tinha tecnólogo em concreto e aço, mas não tinha o CREA. Né? Eles não me davam CREA. E aí eu lembro que até o Mauro tentou, né? Poxa, mas ele tentou, né? Curso superior e tal. Aí a política da empresa. Exatamente. Né? Não aprovou, tranquilo. Não baixei a cabeça, mas aí o Mauro falou pra mim, João, cara, você não faz um técnico, nem se for EAD, cara. Faz isso aí. Eu falei, você já tem curso superior, pós-graduação, você vai olhar pra mim e falar, pô, saco, né? Vou voltar pra trás. Cara, eu nunca tive problema em dar um passo pra trás. Sim, eu também não. Fui lá, fiz o curso EAD. Nas edificações? Edificações. Tá. Peguei o CREA e aí apareceu a oportunidade novamente. Então, isso aí é o que a gente pode falar, vai de encontro que a gente sempre fala aqui no programa, né, que você tem que estar preparado quando a oportunidade chegar, velho. Não adianta você querer se preparar depois. Na hora que ela chegar. Né? Na hora. Chegou, já era, velho. O cavalo passa e você não consegue montar em cima. Aconteceu com você, obviamente que por você estar no mercado ali, possivelmente já sabia que ia aparecer outra oportunidade uma hora ou outra, e você se preparou e talvez não foi nenhuma falta de preparo, talvez uma falta de conhecimento que precisava dessa porra. Sim. Né? Na realidade, até eu acho que quando o Wagner, por exemplo, entrou, não exigia. Não, mas ele já tinha. Não, ele sim, mas eu digo assim, não era uma política do RH exigir. Tá. Eles aceitavam, por exemplo, curso superior ao invés do técnico, entendeu? Entendi. E aí nessa época não, a política no momento ali não permitiu. E aí, agora, depois de tudo isso que eu te passei, com 49 anos que eu estou hoje, estou eu fazendo engenharia. Porque eu vi uma necessidade e enxerguei uma possibilidade de galgar, e você tem que estar preparado quando a parada vir. Se vai chegar, você tá vendo que o negócio pode acontecer, aí você não faz nada, quando chegar você vai chorar. Você vai olhar pra Deus e falar, pô, Deus, não tem oportunidade. Não, cara, você tem que estar preparado. E assim, a Comgás dá essa oportunidade para nós, né? Ela proporciona, diferente quando você fez engenharia, por exemplo, o próprio Ricardinho, e na correria, quando a gente está no trecho, esquece. Não, né? A gente sempre brincou, a gente tem horário para entrar, não tem horário para sair. Quantas vezes a gente não dobrou? Ixi, dobrar mesmo, muitas vezes. Muitas vezes, porque não dava. E aí você estudando, eu imagino, tanto que tem muita gente que demorou até 5 anos de engenharia, muita gente se formou em 7, 8. Porque às vezes tinha que trancar, travava, pegava um DP porque perdia. Né? Então, eu ainda consegui, porque eu falo, porque eu sou meio fuçado e quando eu ponho uma coisa na cabeça, tipo, puta, mano, eu falava, não posso. 5 anos é o máximo que eu tenho que ficar nessa merda. Não dá pra mim. A gente dá valor. Tipo, porque a gente paga, é nosso. Diferente, você deve ter cruzado com muitos, eu falo isso até porque, até por causa da idade, você imagina a turma que tá comigo fazendo engenharia. É um ou outro mais velho. É uma molecada. Muitos o pai tá pagando. O cara não tá nem aí, cara. Nem aí, né? O cara assina... Na minha época já era. Então eu entrei tarde, eu entrei com 25 na faculdade. Assina a lista de presença e vai pro barzinho. Vai bater papo no corredor. Não tá muito. Não tá muito. Mas só que a vida momento cobra, né? Exatamente. Aí a gente tenta até, né? Quando tem essa coisa, passar isso pra fala, tá vendo? Corre agora, querido. Senão você vai ficar, tá vendo? 49 anos agora, eu tô fazendo isso. Cara, eu tô com um filho de 17, o ano que vem ele entra na faculdade, e eu tô fazendo faculdade. Né? Um negócio meio desproporcional, né? Exatamente. Ele pode falar, rapaz, eu vou fazer também lá pra frente, você só tá fazendo agora. Mas o bom é a molecada. Assim como você tem os seus filhos aqui também, cara, a gente consegue dar esse norte pra eles e mostrar, falar, dá importância agora, que lá na frente você... Faz falta, cara. Sim. É um atalho, cara. Uma coisa que a gente tava conversando aqui com o Ricardinho, e ele falou que, e eu concordo plenamente com ele, o mínimo que o cara tem que ter é um curso técnico. Sim. Saiu do ensino médio, é um curso técnico. No mínimo, pra ir dar cara no mercado, cara. Ou faz em paralelo, eu não sei se quando... Dá pra fazer em paralelo. Quando eu fiz o meu técnico, o técnico eu colegial, né? Sim, dá pra fazer também. Dá. Então, e o pessoal, eu comento isso com o meu filho mais velho, que tá no 3º colegial, e ele acha, né? Vou fazer 2 escolas, estudar ao mesmo tempo. Cara, não morre, não mata ninguém. Mas é isso. Você imagina que a hora que você terminar um, você termina o outro automaticamente. O Alisson tá fazendo isso, ele tá fazendo curso técnico
É à noite o curso técnico dele, né, filho? Seu é à noite e de manhã ele vai pra escola. Fala, filho, aí ele falou, mas esse ano eu tô falando, velho, é isso. Quando você sair com 18 anos, você tem que estar pronto pro mercado. A gente não trabalhava o dia inteiro e ia pra escola à noite? Pô. E voltava e tinha que fazer trabalho, né? Exatamente. Ou fazer algo do trabalho, Exatamente. ou fazer trabalho... Você falou que você começou a trabalhar com 14 anos, eu também comecei a trabalhar com 14 anos. Quando eu saí da 8ª série pro primeiro colegial, foi o ano que eu comecei a trabalhar. Sim. Eu lembro que eu tava na 8ª série ainda, tipo novembro, finalzinho do ano, aí eu arrumei um emprego. E eu estudava à tarde. E eu não queria perder o emprego. Aí eu fui lá, minhas notas já eram boas assim, eu fui lá, troquei ideia com os professores, falei, professor, fui em um, falei, eu não vou fazer as últimas provas porque eu arrumei um emprego, vê que o senhor pode me ajudar aí, né, trabalho e tal, dei aquelas gambiarrainha e tal. Mas não é nem gambiarra. Com certeza os professores deram valor, porque viram o seu interesse, né, o seu interesse em querer trabalhar. E eu tinha um histórico bacana já de nota, né, então ele falou, não vou atrasar o lado do moleque, porque, tipo, arrumar emprego também novo, na minha época, não sei como que é hoje, mas na minha época era difícil, entendeu? Então, tipo assim, periferia, queria trabalhar, né? Meu pai, tipo assim, a gente nunca passou fome. Mas eu queria ter minhas coisas, sim, comprar meu tênis, comprar não faltava coisas. Nada, mas também não dava pro meu pai ir lá e meu pai comprar roupa pra mim. Não dava. Eu queria ter minhas coisas mesmo porque, pra tirar um pouco isso da carga das costas do meu pai, né? E aí eu consegui um emprego lá na Avenida Paulista de entregador de lanche. Foi o meu primeiro emprego, assim, fixo. Antes eu já tinha trabalhado como, tipo, entregador de folhetos, paradas, esses biquinhos, assim. Pontual, né? Pontual, mas, assim, fixo foi o primeiro emprego. Aí eu não queria perder, né, meu? Aí eu fui lá, conversei com os professores e tal. E aí eles falaram, não, beleza, pode ir que deixa com nós aqui. Aí eu fui, entendeu? E aí eu comecei Aí eu comecei a trabalhar com 14 anos. Não tinha completado 14 anos ainda. Sim. Ou 15 anos ainda, quando eu comecei a trabalhar. Bacana. E é o que você falou. Um pouco, acho, do intuito do teu projeto aqui. É mostrar pra galera. Correr atrás. Não se acomodar. Não adianta, vamos supor, você tá com o teu CREA de engenheiro no bolso. Ele não vai fazer milagre por você. Não vai. Ele não vai. Não adianta você bater, porque o cara quer... Infelizmente, hoje o mercado exige que o cara tenha o CREA, mas automaticamente ele saiu da faculdade, ele tem que ter também a experiência. Exatamente. Então, João, a gente vai entrar até numa coisa aqui e vamos ver se você concorda. Eu falei no podcast passado isso. Eu não lembro se eu escutei ou eu li ou vi alguma reportagem, mas o cara falou uma coisa que eu concordo completamente. Hoje, o mercado, ele não tem mais como treinar você, absorver um profissional totalmente sem experiência para treinar. Né? Imagine as empresas hoje. Ela com essa redução de preço, né, ela não consegue contratar um exemplo, um inspetor. Aí ela precisa de outro inspetor já. Ela não consegue contratar um pouquinho antes para esse inspetor ir treinando com o outro que já tá. Não dá. Ela quer o cara já, no mínimo, que saiba o mínimo do trampo. Talvez o cara não precisa ter tanta experiência, mas ele tem que saber o serviço. Sim. Né? E eu vejo, João, que isso, mesmo você sem trabalhar, com as tecnologias de informação hoje que nós temos, você consegue. Né? Você corre atrás e consegue demonstrar para um possível patrão seu, né, para um contratante seu, que apesar de que você não tenha a experiência que ele precisa, mas você sabe fazer o trabalho que ele precisa. Sim. Você não precisa ter a experiência para saber fazer o trabalho. Não é disposto a isso, né? É muito dinâmico o mercado, né? Então você realmente não tem. Aquilo que eu brincou anteriormente, até fez um comparativo com futebol. Hoje o cara te dá a camisa, você tem que entrar de titular, cara. Exato. Se vira. Dá suas pulas, entra lá e é caro você treinar, preparar. E eu até vi na entrevista do Ricardo, ele comentou, da RBL, do Ricardinho, que tem um custo, né, cara? Você prepara o cara tudo, quando você vai, vamos dizer assim, vai começar a ter o retorno daquele investimento que você fez, aí o cara vai embora. Recebe uma proposta um pouco melhor e o cara vai embora. E outra,
Só que em paralelo também você contratar o cara e não treiná-lo, ele falou isso também. É muito mais caro também. Sim, sem dúvida. Você se for do mesmo jeito. Exato. Você tem que ter. Aí talvez entra o que eu te falei, a gestão. A gestão. Você trazer o cara pra você. Sim. Porque às vezes eu já ouvi muita gente falar assim, João, eu tô fazendo, eu vou lá hoje. Quantas dobras a gente não fez? Fala, pô, gente, eu preciso que trabalhe, né? Sexta-feira, 6 da tarde, cara, vamos precisar trabalhar direto no final de semana. O cara fala, eu vou porque você que tá me chamando. Exatamente. Se fosse outro, eu não chamava, eu não ia. Uma coisa que o Adriano, lembra o Adriano Rui, da qualidade? Sim. Trabalhei muito com ele, e ele falava isso. O profissional ele não trabalha pela empresa, não. Tipo, o CNPJ, quando você vai sair para trabalhar para fazer um trampo, você não visualiza o CNPJ, a empresa, a ZT. Você visualiza ali o seu chefe que pediu para você fazer aquele trampo. Né? Então, se o seu chefe não é uma pessoa legal contigo, você não vai dar muito sangue ali. Você vai fazer o mínimo. Você vai fazer o básico. O básico que você tem que entregar. Agora, quando o cara consegue trazer você para perto dele ali, você faz tudo ali pelo aquele cara. Sim. Né? Então, os líderes, eles têm que ter essa consciência de que a equipe, ele tem que saber fazer a equipe jogar do lado dele. Ele tem que trazer pro lado dele. Porque negócio, a equipe cara, vai trabalhar para ele, não para a empresa. Exatamente. E outra, não importa cargo, não importa título, né? Diploma. É pessoa, é pessoal. É você com o teu... Pessoas e processos. Exatamente. Que aí você traz, o cara faz. O cara fala, vem, topa. Ao mesmo tempo que sempre que o cara precisar de você, você tá junto, né? Então você joga uma junto. Troca, né? É uma troca, exatamente. É uma mão ajudando a outra e vai. E aí com certeza você vai ter isso. Você vai ter êxito. Então, eu até comentei com o Ricardinho exatamente isso que você tá falando. Se eu não fosse um cara... Eu não sei se eu sou um cara bacana, mas eu acho que eu devo ser. Como que eu ia viabilizar esse projeto? Como que ia fazer o Ricardo sair lá de Osasco pra vir aqui na minha casa em Mogi das Cruzes? Como que ia fazer você sair de lá, você tá na Lapa, não? Água Branca, lá da Barra Funda, atravessar a cidade pra vir aqui Sabadão à tarde, pra vir aqui na minha casa em Mogi das Cruzes. Então, essa questão de você, essa troca de você ter com as pessoas, como você falou, pessoas independente de cargo, título, e CREA, não importa nada disso, são pessoas, né? Isso nesse momento é detalhe. É detalhe. Mas é isso mesmo, cara. Aí você vê um projeto legal, aí um cara bacana que é legal, que se esforça e fala, pô, cara, vamos lá, é um negócio que vai dar fruto, e aí você consegue trazer a galera isso, exatamente. E vai rendendo mais frutos, com certeza vai trazer pessoas diferentes de outras áreas, né? Sim. Justamente para ir agregando valor. Então, a galera que às vezes que eu tô trazendo, a qual eu não conheço, que não faz parte aqui do meu mercado, né? Esse mercado nosso de infraestrutura, muitas das vezes, tipo, um cara que vem aqui, aí que é conhecido meu, aí ele conhece um outro cara que é de outra área, indica, tal, fala. O projeto é bacana, é isso aqui. E o cara acaba vindo. E já veio o cara de longe, assim. Essa semana veio um rapaz, um engenheiro, Vinícius Kotsuka. Gente boa, nem foi pro ar ainda dele também, mas eu vou colocar nas próximas semanas. Trabalha no ramo de indústria alimentícia, velho. Como que eu ia conhecer um cara desse? Uma realidade completamente diferente da nossa. E é da hora, o papo dele foi muito legal. Ele trouxe uma outra realidade de mercado que eu não conhecia. Não, e vai ser da hora pra audiência. E é bacana que você levanta curiosidades, né? Sim. Às vezes você acha, é uma pergunta boba, é uma besteira, nada. Daquilo, né, gera um monte de frutos que você nem imaginava que tinha no processo alimentício. Exatamente. E assim, João, eu tô me sentindo muito privilegiado em ter feito esse projeto, porque cara, como a audiência, né, que tá acompanhando, eu tô recebendo informação de tudo quanto é lado, de tudo quanto é canto, eu tô aprendendo demais, cara. Essa questão que a gente fala, você tem que estar sempre aprendendo, realmente, bicho, quando você começa a conversar com várias pessoas, e pessoas que dominam um assunto na qual você não domina, né? Cara, você absorve tanta informação.
e informação relevante, que mesmo que você não tá no mercado daquele cara, mas o que ele fala você consegue aplicar no seu mercado, Sim. entendeu? É muito Ou bacana. até transportar para outros. De repente tem alguma coisa que ele faz no setor alimentício que de repente para nossa área de infra sirva, ou vice-versa. Exatamente. Né? E aí você vai se adequando. Não, com certeza, o network nesse ponto é fantástico. E aí hoje você está fazendo engenharia depois de toda a sua experiência. Exatamente. Né? Isso, né, é o que a gente sempre fala aqui, você tem que estar sempre se atualizando, Sim. sempre estudando, não interessa o seu cargo, né, aonde você está, as coisas hoje mudam muito rápido. Sim. Muito dinâmico. Né, muito dinâmico. Eu sou também prova disso, João. Antes de fazer engenharia, eu tinha feito curso técnico, aí eu fiz lá inspetor de dutos, né? Sim. Qualifiquei, aí eu terminei a faculdade de engenharia, aí depois eu qualifiquei inspetor civil, que é uma qualificação igual de dutos. Sim. Também que você vai lá, tem que fazer prova, filho de pororó. Aí eu fiz tecnologista de concreto também, qualificação, mesma coisa, ir lá fazer prova, fiz 2 MBA, gestão de projetos, gestão de qualidade, e agora eu tô nessa loucura de tô fazendo 2 pós-graduação, mas eu acho que tá pesado um pouco, mas eu sou meio fuçado e meio mas chato. É legal, tá vendo? Eu tô, que é patologias, né, patologia, engenharia de patologias e cálculo estrutural. Assim, cálculo estrutural eu tô fazendo por conta que, como a gente trabalha muito na área da qualidade, eu gosto de trabalhar, né, e eu tô muito voltado à parte industrial e tal, então vira e mexe, tem problemas ali que eu gosto de entender como que o projetista manda a solução e tal. Então eu tô fazendo mais pra, né, e você conseguir conversar também na mesa, né, de igual. Mesmo que na faculdade a gente aprende isso, sim, mas é superficial muitas vezes, né? E sabe que às vezes não, João, porque assim, na faculdade a gente aprende, só que você não treina muito, pratica, né? Não pratica. E eu tô vendo agora fazendo a pós, é as mesmas coisas. Você já tinha visto isso lá na graduação. É as mesmas coisas, só que você você tem tempo de praticar mais. Que aí você vai trabalhar especificamente sobre aquele tema, né? Exatamente, mas não deixa de... você tem diversas... não deixa de ser uma coisa que você já viu. Sim. Né? Você só vai aprofundar, aperfeiçoar através da prática. Mas que legal, tá vendo? Né? Quer dizer, te aguçou e a necessidade, primeiro, lógico, você debater com o projetista e tudo mais, e ao mesmo tempo a curiosidade de saber se o rumo, se aquilo está correto. Exatamente. Então, é isso que a gente fala aqui, que o profissional tem que estar sempre em busca de... Cara, às vezes você faz um cursinho na internet ali, que às vezes você acha que é besta, sim, e aquilo lá te dá uma noção, uma ideia que você pode usar na sua vida profissional ali, uma ideia que você dá na mesa ali, sentado com alguém, tipo, alguém pode te olhar de forma diferente, né? Cara, e outra, você não vai chegar tão leigo. Leigo no sentido de, às vezes, que nem a gente tem muito na infraestrutura, não mas termologias. Que a gente usa específico, né? Tubo de cana, foda. Exato, né? Essa é a principal. Você olha pro cara e fala, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Mas chamando tubo de cana. Exatamente. Mas é nesse ponto. Se você chegar pelo menos conhecendo, né, a terminologia, falando, debatendo, o cara já vai, o cara pelo sabe, menos... ele nunca trabalhou, mas ele foi atrás. O cara foi atrás. É isso que eu falei, que eu falo também. Imagina uma empresa vai contratar um engenheiro mais baixo, para a gente ter uma ideia melhor. Um inspetor vai trabalhar com obras de dutos. Aí o cara é técnico, mas ele pesquisa no mercado e quer trabalhar com isso. Por isso que eu falo que você tem que mirar uma coisa. Eu tenho essa noção. Pra mim, você tem que mirar uma coisa. Aí você pesquisa nessa coisa. O que fiscalização de obras desse tipo, o que faz? O cara vai abrir a vala, o que precisa? Vou procurar a norma dessa vala. Sim. O tubo de polietileno tem a solda, não sei o que, NMD. O cara pesquisa isso aí. Aonde eu me preparo. Mesmo que ele nunca tenha trabalhado, mas dá pro cara pesquisar sobre o assunto, sem pisar na obra. Aí, quando ele vai numa entrevista, ele pode chegar e falar pro contratante, eu nunca trabalhei, né, mas eu pesquisei bastante, já fui até em obras para acompanhar, mas não estava trabalhando, e eu sei que o processo é isso, eu li que é isso, é essa noção que eu tenho.
Pô, o cara, às vezes o contratante contrata esse cara, às vezes um cara que tem experiência, mano. Sem dúvida. Não é? Porque esse cara já tá vindo sem vício. Sem né? vício. É uma vantagem. E outra, ele tá demonstrando pro cara o interesse dele, né? Que ele tem interesse de aprender e tal. Aí, justamente, aí a gente até comentou, aí você consegue investir e fala, não, vale a pena investir nesse cara. Sim. Porque esse cara vai me dar retorno. Ele tem o interesse e vai me dar retorno. Exatamente. É fantástico, cara. E hoje no mercado atual, até por quantidade do desemprego, cara, quantas vezes a gente não concorre com vaga que o pessoal tem até a qualificação é muito acima, né, da exigida. Mas por quê? O cara não tem oportunidade, ele precisa voltar ao mercado de trabalho, ele precisa estar na vitrine, né? Então ele acaba dando aquele passo atrás para falar, não, agora eu vou aprender um mercado novo, uma coisa nova, exatamente. e vou crescer em cima disso. Tem uma coisa uma frase que eu ouvi também, que às vezes você tem que dar 2 passos para trás, e você pega impulso e dá um pulo para frente, né? Então isso vem bem de encontro com o que a gente tá falando aqui. Tá dando conta aí, filho? Já deu 2 horas. Passa, pô. Tempo aqui, pô. Eu tenho um rapaz, a gente conversando 3 horas aqui, bicho. Nem deu tempo passar. Começou a escurecer. Só percebeu? João, cara, muito obrigado pela sua presença aqui. Né? Agradeço demais você ter topado participar desse projeto aqui comigo. Mas tem uma última pergunta que eu sempre falo, que eu faço. Eu acho que a galera fica esperando essa última pergunta, né? O que você poderia dizer, né, dica para um profissional que tá novo no mercado, talvez o cara pegou o canudo lá de engenheiro, técnico, ou qualquer, né, e tá em qualquer profissão, vamos falar assim, né, com base nas suas experiências, mas ele tá sem rumo, não tá sem direção, às vezes nem conseguiu estágio. O que você diria para um profissional desse com base nas experiências que você passou aí ao longo desse mercado? Bom, antes de responder, te agradecer a oportunidade, parabenizar primeiro, excelente trabalho, excelente projeto, muito bacana, e é uma honra poder participar aí, não só pela amizade que a gente tem, mas pelo conhecimento, pela parte técnica, o que agrega isso é imprescindível, isso é muito importante. Cara, o pessoal novo, é o que eu comentei com você, quando eu tenho a oportunidade até na faculdade de falar com o pessoal lá. Cara, é não ter medo de aprender. Correr atrás, se preparar, se atualizar, e não ter medo de dar aquele passo atrás. Eu citei o meu próprio exemplo, eu tive um apoio da família, lógico, e isso é muito importante, ajuda também. Na hora de dar esse passo atrás, às vezes a pessoa não tem esse suporte para dar esse passo atrás. Mas, cara, não desista. O mercado realmente ele é dinâmico, ele exige demais. Infelizmente, às vezes não reconhece o profissional da maneira que deveria ser reconhecido. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Isso às vezes é até difícil, é muito tênue essa diferença, porque às vezes eu acho que é injusto, mas você que é o patrão acha que está sendo mais do que justo. Então até é perigoso, até, né? A linha é muito tênue ali. Mas é o cara se preparar, correr atrás, não focar. É o que você falou, foca. Não atira para tudo quanto é lado também, porque a gente tem pouca munição e não tem tempo, então Exato. Tem que focar, foca, vai atrás, corre, porque o mercado, apesar da gente brinca que nosso mundo é pequenininho, né, que a gente vive se trombando, mas tem muita oportunidade na área de construção, de engenharia, não só na área de infraestrutura, mas no geral o nosso país ele ainda é deficiente nessa área, muito. Então, quer dizer, tem uma demanda grande para oferecer, né? Basta os governantes aí trabalhar para que isso aconteça, mas também tem da gente se preparar para isso. Sim. Porque não adianta a oportunidade chegar e eu estar aqui, pô, agora que eu vou ver acontecer, esquece. Você falou, o cavalo passa, né? Então, mas eu acho que talvez, isso é uma coisa, um objetivo aqui também desse projeto, fomentar essa questão dentro da construção civil. Como eu falo, o que é fomentar? É mostrar para as pessoas que elas têm que estar preparadas antes da oportunidade. Não esperar chegar a oportunidade para querer se preparar, né? Tipo, porque às vezes o cara sai da faculdade, ele fica tirando para todo lado. Sim. Né? Aí aonde eu conseguia não é assim. Primeiro você tem que escolher o caminho para depois, Sim. Né? Porque senão fica muito mais difícil. Quando eu saí do curso técnico, eu fiquei 3 anos, mano, para entrar no mercado. Não arrumei emprego rápido, não. Aí é onde eu fui trabalhar com táxi e tal, aí comprei táxi e tal, fui para outro mercado.
Mas dentro da construção civil eu fiquei 3 anos, porque eu não focava, não tinha. Ninguém chegou em mim e falou, mano, você trabalha com. Você gosta de projeto, faz um curso de AutoCAD específico e fica procurando trampo só nisso. Sim. Não, tipo, eu atirava pra qualquer lado, tipo, qualquer vaga até de notificações, pra acompanhar a obra eu mandava. Pra fazer projeto eu mandava. Entendeu? Então assim é muito difícil, porque quando o cara chega e vê o currículo seu, ele, mas esse cara ele quer ser fiscal de obra, mas ele tem algum curso de fiscalização, ele tem já algum, trabalhou, já trabalhou, já tem alguma... Não vou contratar. Não tem como, é dificílimo. Entendeu? E também, eu falei isso, mas a questão que eu queria entrar é que quando tem mais profissionais capacitados em algum setor, os investidores colocam dinheiro. Porque é difícil você querer que um cara, um país estrangeiro, um cara internacional, coloque dinheiro no mercado que não tem profissional pra trampar, mano. Sem dúvida. O cara não vai pôr, o cara vai pôr onde é certeza. Tipo, se a construção civil não tem muitos profissionais capacitados, que a gente sabe que tem uma delimitação, e talvez o mercado que tenha a demanda que tem, mesmo mais ou menos já está os profissionais trabalhando, e os que estão fora são aqueles que não são capacitados, dificilmente vem mais. Isso é automático. Eu não sei como é que funciona, mas é uma coisa automática. Dar um boom, né? Você não vai dar um passo maior que a perna. Exatamente. Não adianta eu investir, ter dinheiro, investir, na hora falar, e agora? Travou o processo. A gente, não sei se você tem oportunidade, você deve ver muito isso na área de TI. Tecnologia da informação. Você vira e mexe, você vê, precisa de funcionário, precisa. Uma área que está precisando, TI. Por quê? Até porque é dinâmico, né? Todo dia é uma coisa nova. E o pessoal precisa atualizando. Uma ideia aí, galera. Essa área de TI aí tá bombando. E muitos engenheiros foram para essa área. Sim. Tem um colega meu que trabalha lá na Irlanda. E ele fez pós-graduação nessa área aí de TI. Porque é pessoal que tem facilidade com exatas, lógica, que é o que a área de TI mais necessita. Entendeu? Então aí o cara faz. Mas aí o cara precisa fazer também uma qualificação, né? Não adianta só pensar, o TI tá pagando. Aí você vai lá, você é engenheiro, você tem uma vaga de TI, você manda o currículo. O cara vai falar, esse cara é retardado. O que ele quer fazer aqui? Então, nesse sentido. Você tem que mostrar pro cara que você tem condições de. E tem muita gente na área de engenharia que foi para a área de tecnologia da informação, de TI, por ter essa facilidade, né? Mais lógico. Se preparando. Tem que se preparar antes para enfrentar. Exatamente. Né? Como qualquer outra área. Mesmo dentro da área de construção civil, não é porque você é técnico ou engenheiro que você pode trabalhar em qualquer área. Pô. Sim. Você tem que se preparar especificamente para aquela área. Né? Não dá para você ficar tirando para todo lado que fica muito mais difícil. É isso aí. É isso aí, João. Muito obrigado pela sua presença. Quer deixar algum recado aí? Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, parabenizar e agradecer a oportunidade. Pessoal, curtam aí, siga o Adson aqui no pod dele aqui, porque vale a pena, viu? Pessoal que for da área, só tem a ganhar com essa contribuição que o nosso amigo está trazendo para o nosso setor aí. Um abraço. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí o papo com o João Carlos. Muita história, muito papo da hora. Espero que vocês tenham se inspirado em algum momento, em alguma trajetória aqui, em algum ponto da trajetória da vida profissional dele, e que vocês consigam levar para a vida profissional ou vida pessoal de vocês. Beleza, galera? Fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.